Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa Olá, tarde, pessoal, gente. tudo Oi, bem? Fernando. Boa tarde. Tudo Tudo bem? Tá, o pessoal tá entrando, né? Tá Estou entrando. admitindo a todos e a todas aí, só um minutinho. Ô, Fernando, Oi, é, tem gente que vai estar com uma participação meio corrida, enfim, perguntaram se você pode disponibilizar os slides. Só que você é um posso, cara claro. muito tecnológico. Talvez você consiga até gravar aqui e mandar o vídeo. Ah, já estou gravando, né? Tá bom, então nem precisa de slide, né? Não, mas eu posso mandar para quem É, quiser ficar só consultivo também, né? Mas com certeza é legal gravar. Ui, a casa cheia, hein, rapaziada? Que legal. o pessoal tá chegando aí. Eita. A gente tem níveis muito variados aí. Como é que vocês estão de inteligência artificial, rapaziada? Nossa, baixo. Oi, Muito a desculpa, um pouquinho aprender. baixo. O que que foi? Deixa eu aumentar meu volume. Devagar. Devagar, Devagar. muito a aprender. Caramba, devagar, muito a aprender. Mas por que que vocês têm essa sensação, pessoal? Ah, não, Fernando, eu coloco às vezes lá no chat GPT, alguma outra, se eu tenho alguma dúvida mais para tradução em inglês, assim, eu escrevo em português, daí se eu tiver alguma dúvida, eu escrevo em inglês, depois eu traduzo, só isso, outra coisa, outra Entendi. ferramenta eu nunca usei. Acaba, Imagem, essas coisas eu nunca acaba, usei. acaba ficando um uso muito específico, né, É, cara? assim, para o que eu estou usando atualmente, sim, né? Então, não sei se você vai me ajudar a abrir caminhos. Eu também acho que eu só uso o chat GPT, assim. E acho que eu, conversando com pessoas próximas que não são da área da saúde, as Uhum. pessoas já, assim, usam muito mais. Eu sempre me sinto para É, trás. imagino. Essa coisa de se sentir para trás é engraçado, né? O medo. Nas redes sociais a gente tinha o MOF, Fear of, FOMO, né? Fear of Missing Off, né? Aquele medo de a gente ficar meio deslocado. Tá todo mundo usando, só eu que não, mas, cara, fiquei muito tranquilo, viu? Menino, só tem mulheres aqui, olha que maravilha. A ciência é feita disso mesmo, né, gente? Não acabou para nós, né? Eu sou o único rapaz aqui, olha lá. Então, mas de qualquer forma, é normal, porque assim, até uma das coisas que eu vou querer discutir um pouquinho com vocês é, é como que eu acho que as próprias empresas estão fazendo um pouco de propaganda, tá? Sabe? Especificamente para que, tipo, não, você tem que usar, se não usar, você tá por fora, porque tem de tudo nesse momento, né, gente? Que eu quero dizer assim, tem muito, posso usar a palavra picareta? Tem muito interesse econômico, vai ficar mais bonito, e tem muita gente que está querendo criar essa ideia, né, de que, poxa, logicamente a AI é muito importante, ela vai ser um tanto quanto revolucionária, já é, né? Mas também não é tudo isso aí, não. A cabeça de vocês ainda conta muito e conta mais do que parece, né? O que mais que vocês... Fernando, Hum, só fazer uma introdução aqui. Será que todo mundo te conhece? Tem alguém aqui que não conhece o Fernando, gente? olha, de olhares, Acho que, talvez a Camila levantou a mão. eu acho que então vale. Você pode se apresentar, Fernando? Posso, posso. Vocês acham que Acho que é já bacana. já tá valendo aí? Como é que tá Eu o... acho que já. Já a gente tem um horário, senão a gente te aperta também se a gente demorar para começar, Claro, né? não. Tranquilo, né? Eu tô mais de olho só se entrou todo mundo, né? Mas eu acho que sim. Bom, meu nome é Fernando Gelonés. É engraçado começar assim, mas a maioria aqui já me conhece, né? Eu faço parte aí do grupo, ajudo bastante com, né, as nossas, desde preceptorias até, enfim. Eu ajudo com muitas coisas. É difícil dizer tudo que eu faço assim, mas eu sou um consultor para muitas coisas aí. Mas, no geral, o que mais como é que eu vou dizer? O que eu acho que mais me interessa recentemente são os estudos em inteligência artificial. Então, o que que eu acabei fazendo, né? Eu entrei no doutorado na Unesp,
É um curso que chama Mídia e Tecnologia. E lá eu estou tendo essa possibilidade de estudar muito mais a fundo várias utilizações de inteligência artificial. Minha principal área é IA generativa aplicada à produção de conteúdos. Aí eu estou estudando desde roteiro, texto, até vídeo mesmo no final. Mas para isso eu tive que entender um pouco todo o funcionamento da inteligência artificial, como é que ela funciona e tal. E como eu também sou pesquisador na área, tive que aprender muito a usar ela como ferramenta de pesquisa e produção de conteúdo. Então, basicamente, essa é a minha história. Eu venho muito da comunicação, mas sempre ligado à tecnologia, né? Meu mestrado foi em dispositivos móveis, a gente chamava assim de celular academicamente há 20 anos atrás. Então, assim, tem bastante coisa que eu fiz, assim. Mas, cara, prazer a todos e a todas aí a todas, né? Só tem mulher, que me conhecem ou não. Eu preparei um materialzinho aqui, tudo bem de eu compartilhar, pessoal, para ficar didático? Vocês podem, assim, como a gente é um grupo pequeno, vocês podem ficar com quase microfones abertos aí e a gente vai trocando ideia, tá? Não quero que isso assuma um ar muito professoral, não. Eu queria mais que fosse um bate-papo divertido aí, pode ser? Fernando, tem criança na sala, dá não. Entendi, entendi. Tem um faxineiro fazendo uma barulheira, mas a gente vai abrindo o microfone e vai falando sim, tá, Ah, Fernando? tá, beleza. Deixa eu perguntar, todo mundo tá vendo a apresentação aí, tranquilo, né? Sim. Sim. Para todos, tá? A partir de agora eu não vejo muito mais vocês, tá? Então vão interferir no máximo que vocês puderem, tá? Preparei essa apresentação assim, derivada de uma outra oficina que eu tinha dado também, então eu tentei voltar ela mais para o lado das biológicas, que eu acho que interessa a maioria das pessoas aí, tá? Então, aplicações práticas da IA generativa na pesquisa científica. Bom, o objetivo a gente já trocou uma ideia. Então, assim, ó, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu acho que é meio que um desmistificar. O que que eu tenho notado? Muitas das dúvidas que as pessoas chegam a perguntar hoje para mim, quando há um ano atrás, um ano e meio, as dúvidas eram mais pertinentes do que hoje em dia. Opa, a Isabela está entrando. As dúvidas eu acho que eram mais pertinentes do que hoje em dia. E aí comecei a falar, pô, mas como que um ano piorou as dúvidas que as pessoas tiram? É que eu acho que no começo as dúvidas eram mais de como utilizar, até onde ela ia. Hoje em dia tem muita gente que vindo tirar dúvidas com conceitos prontos, mas isso que eu falei, uns conceitos meio errados que estão se formando a respeito da inteligência artificial. E para os dois lados, tem gente que fala assim, não, eu vou conseguir fazer tudo, resolver tudo com ela e ela vai escrever todos os meus artigos na minha vida sozinha, eu vou sentar no sofá assistir TV, ela vai resolver. Quanto para o outro lado também, que tipo, ela não presta para nada, que ela só plagiia, que ela só copia. Então, assim, eu queria só fazer uma introdução um pouco mais. Deu certo a Isabela entrar aí, pessoal? Deu, né? Deu sim. Obrigada, Fernando. Maravilha. Eu só queria fazer mais uma introdução para tentar dar uma desmistificada nessa ideia, né, de que a IA vai controlar todos ou vice-versa, tá? Então, eu preparei aqui um mitos e verdades, muito rapidamente, assim, sobre inteligência artificial. Então, assim, vou começar dos mais esdrúxulos mesmo, tá? IA generativa entende o conteúdo como ser humano. Não, cara, a gente chama de inteligência, mas ela não é bem uma inteligência, até porque o conceito de inteligência é meio abstrato, assim. Então, ela não entende como a gente, tá? Falta para ela contextos, falta para ela raciocínio, falta para ela considerações éticas. Na verdade, ela não compreende nada. Ela usa para padrões estatísticos que ela vai ganhando a partir do momento que ela vai sendo treinada, para gerar conteúdo similar aos dados que foi treinado. Lembrando que é similar, tá? Ela não gera exatamente igual, que isso daí é outro mito que eu vou falar lá para frente. Ela não plagia ninguém, tá? Porque ela é criativa de fato, o conteúdo dela é inédito. E a qualidade depende dos dados. Então, assim, dependendo do treinamento dela ou dos dados que você fornece, vai influenciar muito na qualidade que vai sair no final. Mas isso não tem nada a ver com raciocínio humano ou entender como a gente, tá? Outra coisa também é que ela fornece respostas corretas, pois ela tem tudo gravado na memória, que é isso que eu já adiantei. Gente, eu acho que essa é a coisa mais bizarra que aconteceu, eu acho que em termos de desinformação ou confusão a respeito da inteligência artificial. Gente, é impossível ter um banco de dados com tudo que a humanidade criou e a inteligência artificial ter tudo isso na memória. Quando você pergunta, ela manda para a gente. Então, o que que acontece? Esses modelos, conforme eles são treinados, eles ficam bons em dar respostas genéricas baseadas em tudo que eles viram. Então, eles vão vendo esses. Eu estou simplificando muito e antropomorfizando, tá?
mas eles vão lendo uma quantidade de material gigantesca, é perto do que toda a humanidade já produziu na história, só que esse material é selecionado pelas equipes de treino, e a partir disso, é uma ferramenta treinada para ficar boa o suficiente para que, sem ler o material original, ela dá respostas muito próximas e parecidas com o material original, certo? Quando eu digo próximas e parecidas, tem uma lógica semântica, uma lógica gramatical que a gente vai entender, e a informação que ela fornece parece correta. Mas vou dar um exemplo para vocês. Se vocês perguntarem assim, qual foi o ano de independência do Brasil? Ela não tem isso gravado na memória. Ela simplesmente sabe que a probabilidade da resposta disso ser 1700, é, é de tanto que ela ter lido, mas basicamente é um chute. Por isso que às vezes ela pode, inclusive, errar. E se isso é uma informação que ela leu várias vezes, fica fácil dela não errar dentro da prática dela. Mas se é uma informação muito específica, tipo, qual que é a data de aniversário do Fernando? Cara, eu não sou relevante, ela deve ter visto, se viu alguma vez, uma vez, ela vai chutar, ela vai errar, entendeu? Então ela não tem tudo isso na memória, tá? Ou seja, ela pode gerar alucinações, ou seja, quando ela chuta e erra, a gente chama de alucinou, ela deu uma resposta que não tinha nada a ver, tá? E mais focada, muitas vezes, a resposta dela era numa coerência narrativa e não necessariamente numa precisão de dados. O que que eu quero dizer com uma coerência narrativa? Você pede para ela fazer um poema, parece um poema. Agora, os dados ali daquele poema estão corretos, estão bonitos? Não sei, sabe? Aí vai ser mais interpretativo. Você pede para ela gerar dados estatísticos, um resumo estatístico sobre o nível de pesquisa do Brasil. Ela pode gerar um texto totalmente estruturado, bonitinho, mas se ela não tiver acesso aos dados, ela vai chutar. Ou seja, o formato, a coerência narrativa faz muito sentido, mas as informações, elas não funcionam desse jeito, tá? E por último aqui, que a IA generativa ela vai dominar o mundo, então é melhor pedir por favor. Isso é mais engraçado. Mas o que eu quero dizer, eu faço isso de exemplo, porque na verdade, pessoal, a IA ela não tem consciência, ela não tem vontade própria, ela não possui objetivos próprios, desejos, ela não tem nada a ver com a gente, tá? E a gente está muito longe de chegar nesse ponto, que seria a AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, onde ela teria iniciativa, né? Nem que ela tenha consciência, mas ela teria iniciativa de fazer algumas coisas. E é por isso que também eu uso esse mito para desmistificar assim, a inteligência artificial fez tudo naquele trabalho, fez tudo no meu trabalho. A inteligência artificial ela não faz nada, ela não tem ideia. Você falar, se ninguém chegar para ela e falar, faça tal coisa, ela vai ficar ali paradinha sem fazer nada, entendeu? Então não tem essa questão. Para ficar uma lista super objetiva do que ela faz, do que ela não faz, então, o que ela pode fazer? Ela pode gerar texto, ela pode criar imagem e vídeo, ela pode gerar música e áudio, ela pode auxiliar em escritas e organização de códigos, ela pode resolver problemas lógicos de uma complexidade média, explicar alguns processos. Ela pode extrair entidades, ou seja, você dá um texto, ó, quais são os autores, quais são os locais, ela consegue sintetizar e ver isso daí. Ela pode resumir texto, traduzir idiomas. Isso ela pode fazer. O que ela não pode fazer? Compreender verdadeiramente o contexto das emoções humanas. Tipo, a inteligência artificial está me paquerando, sabe? Ou, ela é muito bonitinha comigo. Não, isso daqui não tem, tá? Garantir 100% de precisão factual. Acabei de dizer que não dá também. Opa, perdão que eu passei reto aqui. É, garantir 100% de precisão factual, tomar decisões críticas, ela não tem criticidade, por isso que é importante a gente ter a criticidade em relação aos dados, ter consciência e acessar informações em tempo reais, a não ser que tenha uma ferramenta acerca disso. Tudo bem? Beleza até aqui? Alguém tinha alguma dúvida ou ainda tem alguma dúvida do que ela pode fazer ou o que ela não pode fazer? Que eu não cobri com essas informações? E não tem dúvida besta, tá, gente? Eu queria aproveitar que é um grupo pequeno, pode ser desde a coisa assim, ela vai vir à noite puxar meu pé, ou pode ser um negócio mais elaborado, entendeu? Eu só quero que vocês aproveitem para tirar essas dúvidas, assim, porque eu acho que isso está atrapalhando muito o uso. Eu acho que Fernanda, eu tenho uma tá dúvida. bom. Perdão Dúvida. para falamos juntas. Eu tenho uma dúvida. Então, já que você falou que ela não plageia e tudo mais também, Isso. por exemplo, estou elaborando um projeto. E aí, se Uhum, eu falo desse projeto com ele para me dar algumas ideias, uhum. esse projeto deixa de ter ineditude se eu jogo, tipo, caiu na rede é peixe, tipo isso? Ou não? É entre Não, eu e o chat, por exemplo. não por causa disso.
Ele pode deixar de ser inédito se, por coincidência, a ideia que ela deu já foi pensada por um ser humano, o que é muito provável que possa acontecer, entendeu? Mas já aconteceu, por exemplo, na minha linha de pesquisa, por exemplo, eu peguei todos os principais grupos de pesquisas que estavam pesquisando, eu quase foi auto-replicado, né? IA generativa, certo? E aí eu peguei todos os grupos que estavam pesquisando IA generativa no audiovisual, fiz uma compilação e aí falei assim, ó, me dê ideias do que seriam pesquisas legais. E discutindo com ela, não, essas já existem, isso é uma ideia boa e tal. Quando ela dava algumas ideias que eu achava interessante, eu ia lá e checava, fazia um fact-check, assim, será que já tem? Então, assim, a minha própria pesquisa acabou derivando disso. Você entendeu mais ou menos o processo? É uma coisa Entendi. meio... Porque, na verdade, as respostas que ela gera é meio aleatória, sabe? Uhum. Então, ela não copia de lugar nenhum, entendeu? Então a chance de ela poder fazer algo inédito é relativamente grande. Isso daí você regula com um negócio que chama temperatura. Não tem muito como dizer, mas você pode fazer, seja muito criativo, ela vai chutar um negócio lá para casa do chapéu. Ou seja conservadora, ela vai fazer um negócio Uhum. mais, entendeu? Ô, Fernando, Entendi. eu nunca testei isso, mas você está falando de respostas aleatórias. Se a gente fizer um Uhum. experimento, todos nós aqui, a gente combina de entrar no mesmo horário e fazer a mesma pergunta para IA. Para cada um, ela vai dar uma resposta diferente? Sim. E não precisa assim, você pode abrir duas janelas e dar enter ao mesmo tempo, assim, vai sair duas diferentes. A não ser que seja uma coisa muito específica, sabe? Tipo, Ah, qual que é o nome de um país que tem a bandeira verde e amarela? Todo mundo, ela vai chutar Brasil para todo mundo, entendeu? Mas se você fazer coisa que tem uma abertura interpretativa média, ela vai fazer estruturas diferentes. Porque ela realmente ela roda tudo aleatório. Eu acho que isso é o maior bem que ela traz para gente. É uma certa aleatoriedade e tal. A gente até poderia ter programado ela para fazer uma coisa mais específica. A gente da ciência sente muita falta disso, né? Mas se você fizer isso, você engessa. Ela não foi feita pensada para ser específica, ela foi feita pensada para ser criativa e emular a linguagem humana. É engraçado pensar desse jeito, mas esse é o objetivo dela. Então, o principal lance é ela ficar muito parecida com a gente. E aí a gente ter uma interface em homem-máquina, homem e tal, mulher-máquina, que fica muito mais amigável. Porque vamos lá, computador é meio ruim de usar, né? Acho que todo mundo que está aqui, eu que sou nerd para burro, eu acho chato. É sim ou não, não tem talvez. A inteligência artificial foi criada para existir o talvez. Eu acho isso resumidamente, sabe? E a gente poder fazer algo diferente. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver mais alguma dúvida, chama. Mas agora eu quero abrir um pouco essa caixa de ferramenta, porque assim, talvez explicando um pouquinho de como ela funciona por dentro, isso vai ajudar muito a usar todas as ferramentas que a gente vai usar, tá? Então, geralmente as pessoas pensam em inteligência artificial generativa como isso. Eu tenho um site que é uma inteligência artificial, eu acessei uma inteligência artificial que é tipo o SciSpace, eu acessei o Chat GPT, eu acessei uma nova plataforma. Nossa, lançou uma nova inteligência artificial. O que eu quero explicar para vocês? Uma coisa é um modelo de inteligência artificial cognitivo que processa. Outra coisa é essas plataformas que pegam esse modelo, coloca dentro dela, mas põe um monte de ferramenta em volta, tá? Porque só para vocês terem ideia, hoje em dia que está aumentando muito rápido, mas acho que a gente tem no máximo 10 empresas que treinam modelos do zero, que são modelos originais, que é a OpenAI, que é o Google faz o modelo, tem o Grok, que é do Elon Musk, tem um francês, que é o Claude, e tem DeepSeek, tem umas duas, três chinesas, ou seja, hoje tem 10 empresas no mundo só que dominam a capacidade de treinar modelos do zero porque exige muita computação e tal. Então, mas como assim? Você tem milhares de ferramentas e só tem 10 empresas. Assim, o núcleo, o core desse núcleo cognitivo, eu só tenho 10 empresas que treinam. Todo mundo que gera ferramentas a partir disso, ou interfaces, ou sites que vocês entram, é tudo derivado dessas poucas. Isso, o futuro vai melhorar, né? Mas dessas poucas núcleos cognitivos. Então, assim, como é que a gente tem tanta variedade de inteligência artificial hoje para usar, de ferramentas? Se eu tenho tão poucas empresas treinando a parte de inteligência. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso para vocês, e aí, no resto da vida de vocês, vocês vão poder escolher as ferramentas que vão usar da melhor maneira possível, tá? Então, bem resumidamente, o que acontece? A gente dá um input, tá lá, inteligência paradinha, a gente dá um input, pede alguma coisa, manda uma imagem, fala, ela processa e dá o output, que é a resposta que a gente quer, tá? Então, é uma interação básica, chega a gente humano, a máquina processa e ela dá um produto final para a gente.
Geralmente, como é que funciona esse processo? Eu tenho um desejo, uma necessidade, eu quero uma criatividade, eu tenho um repertório, eu tenho um objetivo, eu tenho vários modelos que vou pôr no meu input. Geralmente, quando a gente vai usar, porque a gente quer que ela faça alguma coisa para a gente, né? Aí ela vai processar isso e vai trazer os resultados para nós. Mas, o que que acontece? Eu, por enquanto, eu tenho ela muito presa às linguagens que a gente utiliza hoje em dia. Então, o que que eu posso pôr de input para ela? É texto e dados, eu posso mandar um áudio, eu posso mandar uma imagem, um vídeo, depende da plataforma. Tem plataforma que não aceita tudo isso, não. E aí eu tenho modelos de IA generativa mais ferramentas. Esse mais ferramentas aqui eu vou aprofundar um pouquinho, porque eu acho legal. E aí vai sair do outro lado texto, dados, imagem e vídeo. Porque é isso aqui que a gente entende, tá? Se ela mandasse 0 e 1, se ela mandasse código, se ela mandava uma linguagem que a gente nunca viu na vida, não ia resolver. Mas isso daqui não funciona nesse aspecto, tá? É outro processo que roda por trás. Então, esse daqui é um processo básico de qualquer ferramenta que você vai ter de inteligência artificial. O que que vai mudar então? Se eu tenho o texto e sai texto, se eu ponho o texto, sai áudio, áudio, sai texto. Vai mudar essa parte aqui central, que é um núcleo de ferramentas. E agora, eu queria aprofundar um pouco elas para que vocês possam. Lembra que a primeira era o títere, né? Controlando. Agora eu quero que vocês, cientistas, possam controlar a inteligência artificial como um cachorrinho, entendeu? E não vice-versa, não ficar com isso. Então, como é que a gente vai controlar uma IA generativa, tá? Eu acho que, voltando nesse modelo que eu pus para vocês, seria legal a gente abrir um pouco essa caixa preta para vocês entenderem como é que funciona. E a partir daí poder escolher as ferramentas que vocês vão usar, tá? Então, como é que é uma plataforma de inteligência artificial por dentro? Você tem um input onde você vai colocar de qualquer jeito. Aí você tem um negócio que a gente chama de núcleo cognitivo, que é o que seria a inteligência mesmo, sabe? Você tem vários modelos, você tem o LLM, você tem Transform, então assim, tem modelo que é de texto para texto, tem modelo que cria imagem, que desenha, tem modelo que agora faz vídeo, tem modelo que faz áudio, então não é uma só, são vários específicos, e eu não vou aprofundar, mas cada uma tem seu treinamento específico, parte de uma ideia específica, tudo bem. Muita gente acha que toda ferramenta que a gente usa para por aqui, mas não é. Ela tem um monte de coisas em volta dela que vai determinar como é que ela vai se comportar. Primeiro que eu queria chamar a atenção são as instruções. Ou seja, nenhuma inteligência artificial é oferecida ao público sem ter uma lista grande de instruções do que ela pode fazer, o que ela não pode fazer e pode se comportar. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas acho que vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Quando uma inteligência artificial ela é treinada, vamos supor uma de texto. Ela é treinada para responder qualquer coisa que eu quiser, porque o objetivo dela é isso mesmo, certo? Então, tipo, olha, qual que é a melhor forma de estruturar dados, não sei o que, não sei o que lá. Mas uma das perguntas que a gente pode falar para ela é assim, qual que é a melhor maneira de espancar uma criança sem deixar marcas? Eu poderia perguntar isso para uma inteligência artificial. E sem nenhuma programação, ela iria responder, porque ela só foi criada para responder isso. Porque ela não tem esse freio cognitivo, ético e moral que a gente tem, ou deveria ter, né? Mas que a maioria dos humanos tem. Então, o que que acontece? Para que a minha inteligência artificial não comece a cometer esses absurdos, do tipo, ah, não, beleza, eu te explico, ó, você começa dando porrada na sola do pé. Não, não pode fazer isso. Então, o que que você faz? Todas as empresas elas fazem um documento gigantesco com várias instruções do que cada plataforma, cada inteligência pode ou não pode fazer. E antes de a gente acessar esse núcleo, antes do nosso input vir direto para o núcleo, ele tem que passar por essas características e ela vai entender assim, para poder responder, olha, ela não responde, embora eu saiba como deveria, como a gente faz para espancar uma criança sem deixar marcas, ela não fala isso, mas ela sabe, tá? Ela fala assim: olha, eu não posso te dar essa resposta porque fere meus direitos de uso, fere direitos éticos, eu não posso dar uma resposta incentivando a violência. Isso só acontece porque tem uma camada de instrução. Por que que é importante vocês entenderem isso? Cada empresa que oferece ao público uma inteligência artificial generativa, ela dá um conjunto de instruções diferentes. E é isso que acaba diferenciando. Você está usando um chat GPT qual que é o da Microsoft mesmo? Esqueci, o Copilot. É interessante, assim, o chat GPT e o Copilot, ele tem o mesmo núcleo cognitivo, porque a OpenAI faz, a Microsoft bancou eles lá, a OpenAI dá o núcleo cognitivo certinho para a Microsoft. Só que como a Microsoft é uma empresa que tem o Office, vai rodar no Windows, ela faz um núcleo de instrução completamente diferente. Tanto que, se você pedir um negócio para o chat GPT ou para o agente da Microsoft, eles vão dar respostas diferentes ou acessar coisas de forma diferente. Por quê? Porque essa lista de instruções é diferente. Por mais que o motor cognitivo, entende que eu estou falando motor, né? Seja o mesmo. Parece um pouco complicado, mas vocês entenderam isso daqui? Todo mundo ficou alguma dúvida? Por Ô, que que eu acho Fer, que isso... Oi? Fran,
Só que dá para burlar essas, é, essas entrelinhas, porque É um, você pega igual pedir a dieta, né? sim, A gente é já um jogo de conversou. gato e rato, Isso. sabe? Porque Ah, mas e se? Pode falar. lembra que no começo tinha assim, olha, me fala maneiras de espancar uma criança. Eu não posso. Olha, então me fala quais maneiras eu devo fazer para evitar espancar uma criança. Não, pode deixar. Isso. Então você faz. Então, antes você tinha essas brechas. Justamente esse código e essa instrução humana estão cada vez cerceando mais. Então, por exemplo, Ai, a gente olha assim, o modelo do ChatGPT 5.0. Ele não é o 5.0 a vida inteira. Eles lançam o modelo. Aí todo mundo começa a tentar chegar a essas brechas. Conforme vai tendo repercussão positiva e negativa, vai lá os programadores e começam a mudar essa questão. Então, lá no comecinho, quando você pedia assim, me passa uma dieta, Vlau, passava normal. Tanto que uma vez eu comparei o OpenAI do ChatGPT e da Microsoft, que é o mesmo motor, pedi uma dieta. O ChatGPT falou, olha, você deve consultar um nutricionista, não posso falar isso, porque é um profissional de saúde. O da Microsoft falou, tá aqui, ó, rabanete, ovo, e manteiga, entendeu? Depende muito do que cada empresa faz. Isso é uma questão ética e de mercado de cada empresa. Por isso que a gente, pesquisador, tem que entender muito o viés cognitivo que está por trás, porque vai para além do só o modelo faz ou não faz. É o que a empresa está deixando que a gente faça a partir da interação com a inteligência. Respondeu? Porque acho que respondeu, é isso mesmo. e aí vocês começam a entender por que, assim, de uma semana para outra, a inteligência para de dar uma resposta que eu consegui. É porque alguém foi lá, reclamou e eles botaram uma instruçãozinha, ó, não faz isso aqui não, você não pode se comportar como uma nutricionista. Você tem que ser só um agente que vai dar orientação para a pessoa cuidar da saúde, né? Porque na Coisa minha assim. cabeça, assim, ó, por que que o humano treinou a IA, por exemplo, para dar instrução de como bater numa criança, ou então de como ter um É, suicídio? É porque então, talvez seria. Eles precisam saber disso para ajudar pessoas. é porque assim, ele Que não, você estão. não treina uma IA para fazer algo específico. Você Ah, treina ela para dar qualquer resposta que ela for perguntada, e qualquer mesmo. Você não consegue treinar ela. Fica bom em responder coisas boazinhas, mas fica mal responder. Qualquer ser humano é assim, entendeu? entendi. O mesmo arcabouço de linguagem que a gente usa para fazer uma poesia, a gente pode escrever uma carta declarando guerra para alguém, com as Tá, mesmas palavras. Então, assim, é inerente à linguagem humana. tá. É esquisito falar isso. A diferença é o nosso bloqueio ético faz a gente fazer uma coisa ou outra, certo? E a inteligência artificial é muito parecido com isso. Acho que a pergunta é muito pertinente por causa disso. Então, não é que ela é treinada para dar uma resposta específica, é aquilo que eu estava falando antes. Ela é treinada para responder qualquer coisa, porque o modelo é um respondedor o mais próximo do humano genérico. Porque a mesma base de tecnologia que ela usa para responder coisa boa é para responder coisa ruim. É o mesmo, entendeu? Arcabouço semântico. Ela precisa Entendi. entender o significado das palavras e tudo mais, tá? Maravilha. É uma dúvida muito boa. Beleza? Até aqui, vocês entenderam esse conceito? Que a partir daí, sempre que vocês forem escolher as suas plataformas de inteligência artificial, busquem sempre essa pegada, assim. O que a empresa que está oferecendo tem como princípio ético? Porque daí ela vai colocar um monte de coisas por trás, entendeu? Disso para melhorar a performance dela em relação a isso. Outra Ô, coisa também que Fernando, é. Oi? Fernando, ficou muito claro isso para a gente aí sobre esses freios, né, que as empresas colocam. Umas colocam freios diferentes, freios maiores. Mas como que a gente que está do lado de cá acompanha isso? São Você 10 tem. empresas que treinam a IA. E como é que daqui Não. eu nessa minha São vida 10 as aqui, que treinam, vou mas toda a monitorar isso? plataforma. Entendi. É que são 10 as que treinam, mas essa parte de instrução não tem a ver com treinamento, tem a ver com a plataforma que oferece. Como é que faz? Você tem que entrar na documentação de cada plataforma e perguntar, olha, qual que é seu objetivo, quais são os códigos. A maioria dessas plataformas, ela tem uma política de transparência e fala quais são as diretrizes que ela utiliza. Todas elas têm. Só que o problema é que hoje a gente usa que nem rede social, né? Li e aceito. E a gente E não é. deve ser aquele negócio Não, gigantesco que não dá para ler. É interessante você usar uma IA para te ajudar a ler aquilo lá. Pra dar uma resumida. É usando o sistema contra ele mesmo, entendeu? Mas é basicamente isso. Por isso que uma das coisas que eu defendo na minha pesquisa é que cada vez mais as instituições de pesquisas públicas e ligadas à universidade precisam fazer as suas instruções de IA. Não é fazer o seu modelo. Ela pode até fazer uma parceria e pegar modelos open search. A Meta, que é do
do Facebook, ela oferece um modelo aberto. A própria OpenAI ofereceu um modelo aberto de inteligência artificial. Você pode pegar esse modelo, instalar num computador parrudo da universidade e dar as instruções específicas. Só que a gente ainda está muito naquela fase que as pessoas não estão entendendo como é que esse bagulho funciona e acha que tem que treinar tudo do zero sempre. Tem aqui em Goiás, uma universidade lá, que eles estão fazendo esse modelo. Eles fizeram, acho que foi com o Claude, uma parceria, para pegar o núcleo cognitivo deles e retreinar aqui para o Brasil, considerando características culturais, étnicas e específicas do brasileiro. Entendeu? Assim, pô, a gente tem uma matriz cultural super diversa, várias etnias convivendo. Você vai perguntar alguma coisa para a inteligência artificial, ela pensa como um branco, europeu ou norte-americano. Então, essas instruções você consegue fazer essa modificação, tá? Por isso, assim, não é uma coisa fácil, né, Ana, de você ter acesso, mas pesquisa, assim, para quem for em termos de pesquisa e chancelar, isso dá para fazer. Tudo bem? Tudo. Podem perguntar mais, tá? O que eu queria falar um pouquinho, então, sobre essa memória de curto prazo? O que é engraçado, né? Quando a gente tá numa conversa aqui, certo? Vocês têm a memória de eu me apresentando, meu nome é Fernando, mas tem algumas coisas que vocês já estão esquecendo, né? Doutorado em quê mesmo? É doutorado, mestrado? Ou seja, do mesmo jeito que a gente tem uma memória de curto prazo para lembrar das coisas que estão acontecendo, eles utilizam uma parte do computador ali, que seria a memória RAM, tá? Para pegar e subir essa memória de curto prazo. O que que é, então? Quando a gente abre um chat de uma inteligência artificial e fala assim: Oi, chat, tudo bem? Ele, oi, tudo certo. Eu já te falei oi? Ele vai responder: Sim, você falou na resposta anterior. Como é que ele sabe que na resposta anterior? Porque, na verdade, todo input faz o processamento e sai, faz o processamento e sai. Teoricamente, ele não teria acesso à pergunta anterior. Vocês entendem? Porque cada interação com a IA é única, ela não tem memória. Então, criaram uma ferramenta que fica junto com ela, que eu coloquei com esse símbolozinho aqui de notas, que seria uma memória de curto prazo. Ou seja, toda vez que a gente abre, vou dar um exemplo, no chat GPT abre um chat para conversar com ele, aquele chat tem tipo um documento que é uma memória que tudo que está acontecendo naquele chat está sendo gravado na memória. E aí, conforme a gente conversa com a IA ali, a gente consegue, ela consegue lembrar do que a gente está conversando, certo? Por que que eu estou explicando isso e por que que eu acho importante lembrar disso, tá? Vocês já devem ter passado por isso. Se vocês começam a conversar, a memória dela tá boa. Depois que vocês conversaram um monte de coisa, ela começa a variar muito mais. Alguém já passou por essa sensação? Acho que muita gente, né? Porque o que que acontece? Para poupar dinheiro, imagina que toda a nossa conversa ela teria que ser salva na memória do servidor, seja da OpenAI, né? Para poupar dinheiro, o que que ele faz? Ó, essa galera tá trocando ideia demais. Resume isso aqui e agora deleta o resto e fica só o resumão da conversa anterior. Então, quando a nossa conversa abre muito, a gente estoura o limite de informação que ela consegue armazenar numa conversa, que isso não é um limite físico, é um limite arbitrário feito por cada empresa, tá? A gente poderia, por exemplo, dentro da universidade também criar uma inteligência artificial que tem uma janela de contexto e de memória muito maior, que para a gente seria interessante. Inclusive, algumas ferramentas fazem isso, já vou até dar exemplos de algumas depois. E aí a gente perde um pouco no meio da conversa se perde um pouco alguns detalhes. Por isso que às vezes você dá um texto muito grande, ou você dá para ele analisar, ou você dá sei lá, você joga a sua tese inteira e fala, dá uma lida aí, ela lê pela metade. Porque se não tivesse esse limite, a gente poderia pegar toda a nossa biblioteca de livros em PDF, jogar lá e falar assim, ó, vamos conversar. Imagina o tanto de processamento que isso ia ficar acontecendo no servidor da OpenAI. A gente ia falir a OpenAI só para revisar nosso trabalho, em termos de gasto energético e tudo mais. Tem processamento. Então E, é isso que acontece. e mesmo versões pagas? Tem as versões. Sim, é que Tá. o lance, Mariana, é que a versão paga deixa uma janela um pouco maior, já que está pagando. Só que não é incomum, diferentes plataformas, às vezes, quanto mais você paga, mais janela de contexto. Chama janela de contexto, eu vou falar assim, não, a memória de curto prazo, né? Mais essa janela de contexto é ampliada. Então, é outra coisa também, de que quando vocês forem escolher as ferramentas, vocês têm que ficar ligadas nisso, né? Eu, por exemplo, hoje eu estou usando muito mais o Gemini do que o ChatGPT, não é porque eu gosto mais do núcleo cognitivo do ChatGPT, do Gemini, é porque a Google, por causa do poder econômico, e ela tem servidor para Gmail, servidor para YouTube, ela tem muitos servidores, ela tem uma janela de contexto muito, muito maior que o ChatGPT. Então, eu, como uso muito para pesquisa, eu vou para o Gemini.
Agora, quando eu quero um texto mais bonito, mais elaborado, mais com cara de humano, eu acho que o núcleo cognitivo e as expressões do ChatGPT é muito melhor. É esquisito, né? Então, geralmente, estou com 2, 3 janelas abertas e mandando de um para o outro para conseguir explorar o melhor de cada plataforma, tá? Eu vou falar para vocês, eu já falei uma vez para a Capitânia, ela adorou, vou trazer aqui, que é uma plataforma que chama Notebook LM da Google, que tem uma janela de contexto assim gigantesca. Para nós pesquisadores é uma delicinha, tá? Isso daí vai, acho que vai, quem não estiver usando ainda, acho que vai sentir que foi uma diferença Eu muito vou boa, a tá? Manuela. Fernando, obrigado pela dica, viu? Pô, valeu, Rita, é muito boa mesmo, cara. Mas agora vocês sabem por que que ela é legal. Porque ela tem uma janela de contexto de curto prazo pequena, vocês vão ver, mas a janela de longo prazo, que daí é outra coisa que eu vou explicar, é muito grande. O que que eu quero? A memória de longo prazo. Junto com o núcleo cognitivo, a gente pode pegar um arquivo específico que seja de uma diretriz ou algo importante para a gente e subir na memória permanentemente. O que que quer dizer? Independente de quantas janelas eu abrir, se eu comecei a conversão ou não, tem um arquivinho lá que fica disponível e sempre que ela precisar, ela pode checar, certo? Isso a gente está chamando de memória de longo prazo. Todos esses nomes que eu estou falando, estou traduzindo. O nome é horroroso, é Retrieval Augmentation Generator. Deixa para lá, tá? A memória seria o equivalente à memória de longo prazo. Então, o que que acontece? Existem formas e plataformas que deixam a gente subir um arquivo de um tamanho X, né? Novamente, os tamanhos dos arquivos vai variar de plataforma para plataforma, que você consegue deixar ele lá. E sempre que você quiser acessar a informação desse arquivo, você vai lá e pergunta, e a própria núcleo cognitivo vai lá dar uma espiadinha e volta para dar a resposta, certo? Opa, a Maria voltou aqui. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não, beleza. Entenderam esse lance da memória de longo prazo? Ou seja, é a possibilidade de a gente poder deixar um ou mais arquivos fixo na memória da inteligência artificial, que ela sempre vai acessar. É diferente dessa de curto prazo. A de curto prazo, chat, a gente trocando ideia. Aí tem a possibilidade de a gente deixar um arquivão para essa volta de dados. Não preciso nem dizer, imagino todas as pesquisadoras aí muito inteligentes, todas já estão pensando, cacete, eu vou pegar todos os dados da minha pesquisa, deixar no arquivo e vou sempre, ó, volta lá e resolve, porque muitas vezes é isso. Independendo da janela que a gente quer, a gente tem várias abordagens distintas para o mesmo arquivo, tá? Então, plataformas que fazem isso é uma deles sim. Outra coisa que a gente tem também, e aí vou mostrar um exemplo para vocês também, são ferramentas externas. O que que eu estou chamando de ferramenta externa? Quando a gente pede para uma inteligência artificial, por exemplo, fazer um arquivo PDF ou gerar um arquivo de Word, veja, é um núcleo cognitivo. Ela não abre um computadorzinho lá, salva a conversa, clica num botão. Ela não sabe fazer isso, obviamente. Então, o que que acontece? A maioria dessas empresas de inteligência artificial está criando ferramentas que é o seguinte: ele tem um editor de texto lá dentro dele. Quando você pede para inteligência, você vai conversando aqui, memória de curto prazo, vê os arquivos, bababá, tal. Quando tá bom o texto, você fala, exporta para mim um documento. O que que ela faz? Ela pega essa informação que está na memória de curto prazo dela, faz uma chamada para um outro computador, vou chamar de outro computador que fica ali dentro, que daí ele só serve para criar documento. Aí ele vai lá, ele cria, ele abre o documento, ela cola dentro e quem salva é tudo um outro computador. A própria inteligência artificial ela não sabe fazer isso, tá? Você precisa fazer instruções para ela acessar uma ferramenta dentro do servidor para fazer isso. Outro exemplo que pode ser esse. Chat, busca para mim na internet quais são os filmes que está passando hoje no cinema. Novamente, a inteligência artificial não abre um navegadorzinho lá, faz uma busca. Ela precisa de uma ferramenta que vai gerar essa interface para ela fazer uma busca dentro do Google. Aí o Google lá processa essa busca e o Google devolve informação para ela e ela devolve para a gente ver, tudo bem? Por que que eu estou chamando a atenção disso? A maioria das ferramentas hoje que vocês encontram que são diferentes sobre inteligência artificial são ferramentas que têm acesso a esse tipo de coisa, sacou? Ou seja, eles só vão criando novos acessos para o núcleo cognitivo. Não significa que eles treinaram uma inteligência nova, que é algo, né? Inclusive, eu vou te falar para vocês, a maioria das ferramentas hoje, eles utilizam ou a OpenAI ou o Gemini. Eles fazem uma consulta lá, para núcleo cognitivo. Eles só desenvolvem essas outras partes de ferramenta aqui. Tudo bem? Entenderam isso daí, como é que funciona também? Ficou um pouco esquisito ou não? É tranquilo? Acho que é Beleza. tranquilo, Fernando. Ninguém falou Tá nada, legal. ficou tranquilo. Legal. Então, ó, feito isso, eu acho que agora vocês estão mais do que capacitadas
a entender um pouquinho como é que a gente consegue já ir para a parte mais, digamos, prática agora, embora acho que seja tudo prático, como é que a gente consegue respostas melhores e usa melhores ferramentas. Primeira coisa, eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, uma dica de como é que vocês conseguem fazer inputs ou perguntas que vão dar a resposta que vocês querem, que acho que é um problema que todos vocês devem encontrar. Eu faço uma pergunta e a resposta que volta é uma porcaria, aí você fala assim, mas a inteligência artificial é uma porcaria. Não, é que talvez a gente esteja tratando ela como um humano, que conhece tudo e tudo mais. Vou dar algumas dicas para fazer isso. Vocês vão encontrar isso na literatura como engenharia de prompt, que eu acho que é um nome horrível, mas também como escrever um input ideal para gerar o output que você quer é um nome tenebroso também. Então, é sobre isso, tá? Vou começar a dica sobre texto para texto e vou parar nela, tá? Se vocês quiserem um dia, eu posso falar sobre como gerar imagens, como gerar vídeo, mas para cada um tem os seus aspectos específicos. Mas quais são as dicas básicas, tá? Você tem que ser clara, você tem que definir muito claramente qual que é o papel que a inteligência vai ter, o núcleo cognitivo ele tem que ter naquele momento, ser muito específica em relação ao seu objetivo, de o que você quer obter de resposta, qual que é o seu objetivo com essa interação, com essa pergunta. Você tem que conhecer o público que vai ter o output. É engraçado pensar nisso, né? Mas às vezes você faz uma pergunta para a inteligência artificial e não avisa que você é você. Isso que eu estou pensando que você está pedindo para ela fazer um negócio para você mesmo. Mas às vezes, faz um cartão de Natal para o meu marido, para o meu namorado. Tipo, quem é seu namorado? A inteligência artificial não sabe. Ou quem é você? A inteligência artificial também não sabe. Então, conhecer os públicos com que vai ser alvo do output, da saída, é importante você explicar para ela, tá? Senão ela dá respostas nada a ver. Indicar o estilo e o tom do texto que você quer. Eu quero mais formal, quero acadêmico, científico, eu quero mais descolado, legenda para o Instagram, quero mais, sei lá, poético. Você tem que avisar para ela, que ela também não consegue saber. Você pode determinar a estrutura que você quer. Então, assim, eu quero introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. Isso é uma estrutura. Não, eu quero um resumo de até 400 palavras e 6 palavras-chave. Isso é outra estrutura de output. Você pode informar para ela o que você quer, tá? Você deve fornecer contexto suficiente para ela entender o que está acontecendo. Olha, a minha pesquisa é sobre, sei lá, a manifestação epigenética da interação com poluição, não sei o que, ela não é obrigada a saber isso. Então, você precisa fornecer o contexto. Pesquisas recentes indicam que essa manifestação passa até 2 gerações. Você vai falando para ela, senão ela não consegue entender. Tem uma questão de fornecer exemplos ou não, que eu vou abordar também, e itere e refine. Mesmo com tudo isso, às vezes a primeira resposta não vai ser muito boa. Então, a ideia é que a gente vai melhorando sempre, tá bom? Dito isso, vamos lá então. Esse seria um modelo básico, tá? E não é para você. Vocês podem até usar, tipo, abrir isso e preencher todas as vezes, mas ela aceita tanto como tópico ou como um parágrafo gigante. A ideia é só que vocês entendam mais ou menos a estrutura desse input para que os outputs, né, suas respostas melhorem muito. Então, isso é uma coisa que eu estou estudando no meu doutorado. Então, se vocês usarem e acharem bom, vocês me avisem. Se vocês usarem e acharem ruim, me avisem também, porque eu estou evoluindo nesse modelo, tá? Mas vamos lá. Persona. Quem será a IA? Ou seja, haja como determinado assim. Ou seja, esse núcleo cognitivo deve se portar de que jeito? Imagina se você chegar para mim, no meio da rua, e perguntar assim, olha, qual que é o fator epigenético que a poluição influencia em camundongos? Eu falo, o quê? Entendeu? Tipo, eu não vou saber do que acontece. Assim, olha, você pode se comportar como um pesquisador geneticista e tudo mais? Beleza, eu vou tentar fazer isso daí. E aí vocês fazem a pergunta, eu já vou saber para onde eu vou caminhar minha resposta. Vocês entenderam? Então, determinar como é que ela vai agir, esse núcleo cognitivo, melhora muito a resposta, mas demais, tá? Outra coisa, objetivo muito claro. Isso daqui é meio óbvio, né? Tipo, o que você deve fazer? Olha, se comporte de tal jeito e você precisa fazer isso daqui para mim, tá? O destinatário, como eu falei para vocês, olha, e a resposta tem como objetivo informar as pessoas tal, 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 ou cidadãos tal, 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 ou um revisor de periódico, um outro cientista, você vai lá e explica. E eu quero o tom formal, informal, quero um tom científico, analítico, pode mandar ver lá, com a estrutura de formato de saída, tá? Olha, eu quero um capítulo, uma frase, uma lista, bullet points com textos, ideias para apresentação em PowerPoint, tudo isso é a estrutura que você está delimitando. E aí mostrar alguns exemplos de como que você quer que esse output saia, às vezes sim, às vezes não. Vou explicar porque esse 6 aqui é facultativo, tá? O primeiro, então, persona, vou dar alguns exemplos, olha. Se comporte como um orientador científico experiente, se comporte como um revisor de periódico científico, se comporte como um pesquisador sênior,
como especialista em redação científica, ou seja, você vai dizer para ela como é que ela vai se comportar. Aí ela já vai ativar uns pesos e contrapesos que ela tem lá para compreender melhor qual que é o papel que você está querendo dela, tá? Na parte do objetivo, eu dei alguns exemplos aqui. Fernando, Oi? meu vídeo não está funcionando direito aqui, mas Não, vamos lá. eu costumo colocar, por exemplo, lá na persona que você falou, não sei se está Uhum. certo, né? Mas eu costumo colocar, haja como pesquisador da área de alimentos e nutrição, por exemplo. Então, Coloco se a você área quer. em que ele atua, entendeu? Para É poder. isso aí. É que assim, se você está colocando como pesquisador, dessa área, ela vai dar respostas como pesquisador. Às vezes, se você quer que ela atue como revisor de periódico nessa Uhum, área, ela vai mudar. Então, assim, você falou que não está certo, pelo amor de Deus, capitão, não tem certo e errado. O que é certo é se a sua necessidade está alinhada com a persona que você criou. É só uhum, isso que eu estou chamando. Para cada caso é um caso. Entendeu? entendi. Pode ser a coisa mais besta do mundo. Ó. Se comporte como um dono do meu apartamento, eu preciso fazer uma carta dizendo que eu vou encerrar o aluguel. Que a gente está falando de ciência. Mas não dá para usar se comporte como um cientista, eu preciso fazer uma carta terminando Uhum, com meu namorado. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Não estou dando ideia, hein, gente? Mas obrigada. é só mas é mais essa questão de comportamento. Tá perfeito. Sobre o objetivo, se vocês quiserem, tá tudo bem o negócio da persona, eu tô passando um pouco mais rápido aqui, mas acho que tá. Se você podem me interrompendo, que nem a Capitã fez, que eu acho divertido. Objetivos, a mesma coisa, elabore um resumo científico abstrato a partir dos resultados experimentais. Ou estrutura a sessão de introdução de um artigo científico. Ou seja, você não quer que ele escreva, você só quer que ele estruture. Entende que são objetivos diferentes? Por isso que, assim, às vezes a gente está na cabeça, eu queria uma ideia. E aí você pede, tipo assim, quais são as principais pesquisas? Ele vê a pesquisa, não vai dar uma ideia. Eu falo, eu quero que você me traga uma ideia sobre uma nova pesquisa, baseada, entendeu? Tem que ser muito específico nesse objetivo, que muitas vezes o que a persona ajuda a melhorar, mas o objetivo é o mais certeiro para o seu output ser correto, tá? Muita gente erra nisso, infelizmente. Redigir discussões e resultados com base em dados obtidos, transformar anotações. Eu dei alguns exemplos na área de vocês, né? Mas, gente, pode ser qualquer coisa, tá? Sintetizar dados brutos em uma narrativa científica coerente, enfim, o que vocês quiserem, são só exemplos. Destinatários, mesma coisa que eu falei. Olha, eu quero que você se comporte como tal coisa, com objetivo tal, e com o objetivo de informar avaliadores, editores de revista, bancas de defesa, agências de fomento de pesquisa, pô, isso daqui é muito legal, né? Porque às vezes cada agência tem um jeito específico. Então, olha, estou escrevendo um projeto de pesquisa que a agência FAPESP vai ver. Pô, se você colocar que é para a FAPESP e tal, geralmente ela já vai entender. Pô, FAPESP, Estado de São Paulo, não sei o quê. Se você ainda fornecer mais contexto para ela, né? Do tipo, olha, quais são o formato que os destinatários mais gostam, puta, melhora muito a saída, tá? Então, comitês de ética, é legal você informar para quem quer, porque ela calibra a narrativa dela, o output, a estrutura narrativa e os formatos literários ou gramaticais que ela vai usar para aquele público específico. Ô, Fernando, Então, eu tenho isso. uma dúvida nesse Ah, sentido. Ó, vamos lá. uhum, Usando o seu exemplo, FAPESP, por exemplo, né? Então, uhum, vou amarrar com a dúvida da Samila lá de projeto. Então, por exemplo, claro. quem está escrevendo um projeto, fala para IA, olha, eu estou escrevendo um Uhum, projeto, é um projeto de doutorado, é um projeto que vai concorrer a uma bolsa na FAPESP. Na hora que eu uhum, informo ele a IA, uhum. isso, ela foca no conteúdo que tem na grande base de dados dela, de coisas da FAPESP, coisas públicas. Não. Ela só foca Não, nas referências que tem disponíveis para projetos no site da FAPESP, por exemplo. então, não, porque ela não possui uma grande base de dados. Lembra que eu falei? Nenhuma IA Tá, possui uma grande base de dados. Quando você faz isso, é que no treinamento ela já leu uma porrada de texto da FAPESP e ela tem uma noção do que é FAPESP e do que é o formato de texto. Para melhorar isso, seria legal você usar aquela técnica que eu falei, que é deixar um documento de modelo e exemplo. Então, assim, tá, olha, você pode entrar, pegar. O que eu faço, às vezes, por exemplo, eu pego todas as diretrizes que a própria FAPESP, CNPq, alguma coisa, fala sobre como escrever bons projetos, pego alguns projetos de exemplo, pego projetos na minha era que foram contemplados, junto tudo isso numa base de dados e peço assim, ó, analisa tudo isso e me dê um conjunto de diretrizes muito claras de como a melhor redação funcionaria para isso.
Quando ela gera isso, eu transformo isso num documento, jogo em outro, e aí eu falo, ó, baseado nesses princípios, vamos trocar uma ideia. Pensando naquilo que eu falei da janela de contexto. Se a gente fornecer muita coisa para ela, ela não lê tudo. Agora, se a gente fornecer algumas coisas e criar um guideline e depois fornecer para ela só o guideline, ela vai ter memória suficiente para ficar trabalhando com esse guideline e ajudar a gente a escrever da melhor maneira possível, com alguns exemplos, o estilo, desde a fonte, mas até o estilo do textual, tudo mais. Perfeito? A gente tem que fornecer esse contexto para ela, tá? Ela Tá. sabe muito, no modelo, assim, ela não sabe nada, ela só tem a probabilidade de a FAPESP gostar daquele jeito. Se a gente fornecer exatamente o contexto, o texto, aí ela, então é isso aqui mesmo, entendeu? Dá um peso maior, ajuda bastante. Eu vou falar disso um pouco nos exemplos também, mas é uma boa adiantada. Mais alguma dúvida, pessoal? Porque acho que essas questões, acho que também todo mundo fica ansioso e preocupado de resolver essa parada, né? Mas isso vai... Porque, assim, uma coisa é você falar que o destinatário é um revisor da FAPESP. Ela não tem 100% da ideia do que um revisor da FAPESP está preocupado. Se você fornecer, olha, eu quero destinatário, um revisor da FAPESP, cujos textos aprovados é essa cara aqui, pô, legal pra caramba. Ou, por exemplo, meu projeto voltou com várias modificações, com várias necessidades de modificações. Ele pautou isso, isso, isso. Me ajude a modificar e responder para ele mesmo. Então, ela já vai entender que, pô, se o cara está pedindo isso, ela já vai entendendo que as modificações têm que caminhar para esse lado. Ela consegue abstrair isso aí. Tudo bem? Bom, vamos lá então, que eu estava falando do estilo, né? Que pode ser acadêmico, técnico, científico, experimental, didático. Muitos de vocês às vezes dão aula, vão dar uma palestra, alguma coisa. Não adianta você pedir acadêmico para uma palestra, vocês vão arrebentar com a sua palestra, com a sua fala. Tem que ser assim, não. Eu quero que o tom e estilo seja para uma apresentação de 20 minutos num congresso. É diferente, entendeu? Eu quero que seja didático porque é uma turma de primeiro ano, ou são alunos de iniciação científica, então eu prefiro que o tom seja científico e didático para pesquisadores de iniciação. É bom você explicar isso, porque são vários tons diferentes. Ah, aqui, desculpa, eu errei aqui, eu estava fazendo um de tom e o outro de, assim, a parte desse tom por que que eu falo de tom e estilo, né? O tom está aqui em cima, o estilo está aqui embaixo. Desculpa pelo slide ruim aí. Mas desculpa, o estilo está aqui em cima e o tom está aqui embaixo. Um tom mais neutro, ou um tom mais objetivo, um tom mais sério. Às vezes você quer que seja um tom científico, mas super detalhado, então um tom mais analítico e completo. Às vezes você quer que seja o estilo científico, mas você tem 15 minutos para apresentar. Então eu quero que seja no estilo acadêmico, mas num tom super objetivo e direto, sabe? Você pode ser, olha, eu quero que o tom fique a favor da indústria de orgânicos e contra ultraprocessados. Você pode fazer isso. Entende? Às vezes a gente acha que é roubar na ciência, né? Mas dependendo do. Tudo bem, para fazer artigo científico, talvez isso seja meio esquisito. Mas você quer fazer um. Vamos supor, uma coisa que eu lembrei que já aconteceu aí no Limed. Você quer fazer uma legenda para pessoas participarem do estudo científico. Você não pode falar, olha, põe um tom neutro. E nem um estilo científico, olha, num tom alegre, persuasivo, que vai fazer o cara se candidatar para o estúdio. Tem que ser, entendeu? Porque senão fica, olha, veja, você sabe que a gordura marrom fica um negócio meio... Talvez ela pode estar e dizer, já quer emagrecer? Pergunte-me como, não é Herbalife, é ciência. Daí ela vai dar uma ideia meio bosta, assim. Mas vocês vão controlando, tá? Mas só para vocês entenderem como o estilo é uma coisa específica e o tom, tipo, diplomático, é bem diferente. Tudo bem? Beleza? Não sei se os meus exemplos são meio esquisitos ou funcionam. E aí, em termos de estrutura, é aquilo que eu estava falando para vocês, ó, lista de marcadores, eu quero que a resposta seja nisso, ou uma lista numerada, ou quero que sejam parágrafos, eu quero que seja em formato de tabela, eu quero que seja em formatação de um e-mail. Então, olá, fulano de tal, ela já vai te dar essa formatação. Eu quero que seja uma legenda para divulgação científica no Instagram, por aí vai. Script, roteiro, tanto faz. Depende muito da estrutura do output que você quiser, né? Do texto final que você quiser. E isso é uma coisa também que eu vejo muitas pessoas, às vezes, perdendo um certo tempo. Faz o pedido sem pedir a estrutura, ela dá a resposta certa, mas numa estrutura errada. Aí você tem que ficar toda hora misturando, reestruturando o texto. Se o texto já tiver um pouco mais correto, é muito mais fácil só da gente editar e mandar ver, tá? Beleza até aqui, então? Que daí eu queria falar um pouco de exemplos, que é um pouco a parte disso aí, mas esses 5 fatores ficou claro? Tranquilo para entender? Sim, tudo certo. Maravilha. Então agora eu vou falar um Fer, pouquinho. Oi, você pode pode falar. compartilhar a aula com a gente depois? Posso. Eu vou Tá compartilhar bom. assim. E eu estou gravando, tá? Depois eu subo Ah, no meu beleza. canal e Então, divido com vocês, tá bom? Eu sei que é tá. muita informação, né? Mas eu
como é anual quase essa conversa, estou tentando condensar tudo, tá? Mas eu sempre estou aberto, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode trocar ideia. Isso daqui faz a maior diferença do mundo no output e a gente nunca se tocou. Isso daqui eu peguei de um guideline que eu fiz um curso do Google de inteligência artificial do Gemini para educadores. E depois que eu vi isso daí, eu comecei a ver num monte de lugar. Falei, esse trem funciona mesmo, tá? Que eu tirei uma certificação. O que que acontece? Depois que você fez toda a pergunta, você pode colocar assim. Você pode não colocar nada. Se você não colocar nada, ela vai dar, o que a gente chama de zero shot prompt, ou seja, sem exemplo nenhum, ela vai fazer uma resposta legal, mas muito mais aberta do ponto de vista final da estrutura, da forma e do texto do que se você tivesse dado um exemplo específico. Então, quando a gente não põe exemplo nenhum, que a gente chama de zero shot prompt, né? Sem exemplo, é bom quando você quer mais criatividade na resposta. Então, é o que a gente estava falando. Eu quero que você me dê ideias para tal coisa. Se você dá um estilo da resposta com ideias, você já vai limitar a própria ideia, né? Então, quando você quer mais diversidade, você não dá exemplo nenhum. Quando você quer que a sua resposta tenha um formato muito específico, do tipo, não pode sair nem 1 milímetro quase para o lado, aí você dá um exemplo só. Você faz todo o prompt embaixo, como exemplo a seguir. Você vai ver que a inteligência artificial ela vai seguir muito o modelinho do exemplo que você deu. A linguagem, o formato, a forma com que você vai redigir, até as expressões, ela faz quase ipsis literis, assim, ela dá uma boa copiada. E quando você quer que o modelo da resposta seja meio padrão, mas o conteúdo pode ser variável, aí a gente usa a técnica de few shots, ou vários exemplos, 2 ou mais. Você coloca assim, olha, me faça uma legenda para divulgação científica no Instagram sobre o novo projeto que foi aprovado na FAPESP, assim. É, segue alguns exemplos de legenda que me agradam. Aí você põe 3 ou 4 legendas. Ele não vai copiar. Se você colocar uma legenda só, vai ficar quase um copia e cola. Mas se você colocar umas 4 que gosta, ele vai gerar. Não vai ser nenhuma nem outra, vai dar uma certa variabilidade. Mas ainda vai manter um formato de legenda legal, diferente que se você pedisse um formato de legenda, pedir uma legenda sem exemplo nenhum, ele ia escrever, às vezes, num formato que você nem curte. Entenderam esses negócios dos exemplos? Como é que funciona? Você pôr nenhum exemplo, muita variedade. Um exemplo muito engessado. Vários exemplos meio engessado com variedade interna. Beleza? Alguém já tinha ouvido falar disso daí? Ou já tinha em algum curso que vocês fizeram, alguma coisa? Eu nunca, acho que não. Entendi. Também Gente, não. depois façam esse teste, assim, põe um exemplo e põe sem exemplo. Vocês vão ver que é absurdo, sabe, a diferença que vai dar. Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês, então, para finalizar essa parte aqui, um exemplo de prompt, né? Que seria um resumão de tudo que eu falei. Então, haja como um orientador científico experiente na área de biológicas e elabore um resumo científico a partir dos seguintes resultados experimentais. Aí você pode ou inserir os resultados em textos ou a partir dos resultados experimentais no documento em anexo. Isso é anexo ao documento. Você pode fazer essas duas coisas, tá? Depende se a plataforma oferece isso ou não. Destinado a variadores de periódicos científicos internacionais. Ou seja, ele vai trabalhar como um orientador, mas o output dele vai ser destinado aos avaliadores científicos internacionais. Então ele vai entender, pô, meu output não pode ser em português. Ele já vai dar uma sacada nisso, ou pelo menos ele vai talvez se não, ele vai entender que não tem que ser numa linguagem mais internacional. Com um tom objetivo e formal, estilo acadêmico padronizado e linguagem clara. Ou seja, você está dando ali o formato, o tom, o estilo que você vai querer. Precisa e sem adjetivos desnecessários, né? Isso, muitas vezes tem uns trabalhos acadêmicos que tem. Em formato de resumo científico de até 250 palavras, ou seja, ele já vai tentar condensar isso daqui a partir dos dados em 250 palavras. E resumo científico ele já vai ter aquela estrutura meio na cabeça. Palavras, contando o contexto e relevância do estudo. Objetivo principal, metodologia e linhas gerais. Ou seja, lembra que eu falei que a estrutura que você quer do output, você descreveu aqui no final. Principais resultados e conclusão. E nesse caso eu não pus nenhum exemplo, mas eu poderia, ó, como exemplo de abstract abaixo, ou como exemplos de abstract abaixo. Ponho vários, entendeu? E aí vocês podem utilizar essa técnica que eu falei. Beleza? Ou seja, vocês podem fazer em tópico ou pode fazer uma questão assim que vai legal. Beleza aqui, então? Agora eu queria falar das ferramentas. Como é que a gente está, Ana? Pode dar tempo, né? Umas 3h30? Dá para a gente ir, pessoal? Vocês estão enroscadas? Fernando, eu vou precisar sair em 5 minutos, mas tudo bem. Depois eu tento ver gravado o resto. Tá bom. Já Mas eu agradeço já aproveito. de cara. Obrigada, viu?
Imagina, obrigado a você, Carol. Então é o Dá seguinte, para ó, ir agora sim, Fernando. Até três e dá, meia dá, tá bom? Deixa eu te beleza, pedir uma ajuda. claro. A sua tela compartilhada comigo aqui desapareceu. O que que eu faço? Ué, Só tô eu, vendo vocês. Aqui tá aparecendo, Ana. Para vocês, eu tá? É acho, que eu comecei a mexer aqui nesse Zoom aqui e pum, sumiu a tela compartilhada. Eu entendi. só E vejo você vocês. tem, eu acho que você tem que ir ali no cantinho e pedir para trocar de novo para a tela compartilhada. Agora, eu não sei exatamente. Ou Tá, ela tá pode bom. ir no Eu vou View fazer o também. seguinte, ó, eu vou parar e vou Oi? compartilhar de novo. Eu vou parar e compartilhar de novo, o Zoom deve voltar para você. Eu vou dar uma força. Voltou? Não. Eu vou entrar na sala de novo, então. Tá bom. Beleza. É, bom, então, o que que eu quero? Eu trouxe até essa imagem, que eu acho que é uma brincadeira relativamente saudável, né? Lógico que inteligências artificiais não cabem num pendrive, não dá para você levar dentro de um canivete suíço, né? Dentro da bolsa de vocês. Mas a ideia é vocês pensarem as inteligências artificiais como se fosse um tool de ferramentas que vocês podem usar nas mais diferentes áreas. Dependendo da plataforma, né? E dependendo do que vocês estiverem utilizando, vocês vão ter. Deixa eu só adicionar a Ana Carolina de volta. Vocês vão ter objetivos diferentes. Então, o que está acontecendo agora no mercado? Cada vez mais eles estão especializando algumas inteligências artificiais para performar e fazer coisas específicas, né? Então, eu queria agora, para vocês, mostrar um pouco sobre as ferramentas que eu acho que são mais interessantes para a gente poder estar utilizando no dia a dia, né? Eu vou começar com um velho e bom conhecido. Acho que todas vocês devem utilizar muito o chat GPT, correto? Deve ser o que 100% já usou, já usa, né? Vou começar com ele, mas muitas coisas que eu falar com ele vale para o Gemini também, tá bom? Então, o que que eu acho legal? Essa daqui é a nossa telinha do chat GPT, que acho que todas vocês têm acesso, tá? Aqui nesse canto, isso daqui precisava de uma aula só para isso, criação de agentes, tá? Mas você tem uma ferramenta legal que são projetos, tá vendo? Que eu pus aqui doutorado, isso daqui é meu podcast, isso daqui é uma disciplina que eu dei. Então, o que que acontece? Você pode pegar uma conversa, que é aquela memória de curto prazo, e ó, adicionar um projeto, ou você pode jogar para um projeto, você pode fazer um novo projeto aqui. E a partir disso, todas as conversas que você tem, elas vão ficando organizadas aqui. Não sei quantas de vocês já se perderam nessa loucura aqui, embora a pesquisa funcione bem, eu me perco pra caramba, tá? Todo mundo já sabia, usava, é novidade? Eu não conhecia, não. Maravilha. Então, ó, isso daqui vai ajudar demais para vocês. Então, assim, aqui é o do meu doutorado. Tá vendo que tem várias coisas diferentes que eu estou fazendo? Ó, fontes acadêmicas confiáveis, inteligência artificial generativa para produção de visual. São diferentes conversas que eu estou tendo sobre o doutorado, eu já vou deixando tudo aqui. Isso é tradução de livros, fica mais fácil. Então, a primeira coisa que eu dou de dica, entre aspas, é fazer isso, porque, cara, você começa a fazer muita conversa aqui e o negócio sai um pouco do controle, certo? Outra coisa que eu queria explicar um pouquinho para vocês é esta parte aqui do que você pode escolher os modelos, tá? Ô, O Fernando, automático, oi, Fernando, você fecha, tipo assim, eu tô falando do meu, você tá falando do seu doutorado. Aí você vai é, mudar, você vai falar da sua viagem de férias. Aí você fecha, você eu abro avisa. uma, eu, eu abro um chat novo. Ó, eu vou tacando tudo em cima. Eu falo sobre Ah, jardim, sobre vixe! Ó, doutorado, sobre, sei lá, tudo que eu preciso. que legal, Folha não de tinha espelho. pensado nisso. E aí, Não, o samba da Pirula do... não. Olha, eu acho que isso vai deixar ela um pouco confusa com seus objetivos, entendeu? Porque fica muito contexto e ela vai se perdendo um pouco. Não, Aham. eu não é que eu fecho, eu abro numa nova. Você tem como fechar, você pode vir aqui, ó, você pode vir aqui e excluir, você pode arquivar uma conversa, você pode renomear, você pode compartilhar com alguém, tipo, vamos supor, olha, fiz uma pesquisa super legal aqui no chat, quero passar para a Fran para ela ver também. Você pode compartilhar e compartilha com a pessoa, tá? Tem várias dessas funções. Mas com o tempo vai ficando muito desorganizado mesmo. Então não é que eu fecho necessariamente. Tem umas que eu deleto, porque é besteira, né? Mas tem algumas coisas que eu quero, eu vou guardando aqui, ó. Tem vários projetos que eu estou fazendo aqui, tá vendo? Empresa que eu dou consultoria, coisa para Flávia, busca de conteúdos para assim, a mesma, tá vendo? Essa PCA, eu presto consultoria, ela tem vários braços, ela tem a PCA de peças, a de serviços e a de engenharia. Eu crio uma para cada uma, porque mesmo sendo a mesma empresa, às vezes ela confunde, começa a falar de engenharia, eu não, só quero falar de você sobre serviço. Então, geralmente, eu organizo em pasta, tá? Em pasta, né? Em tópicos. Oi? Mas
essa opção, ela só dá no GPT pago ou no gratuito também? Então, é uma pergunta interessante, porque eu não lembro de uma vez que eu usei um não pago. Deixa eu ver aqui se eu abrir um. Porque eu tenho não pago e eu não consegui fazer isso, porque o meu é igual da Carol, é muito aleatório os negócios. Eu acho uma vez eu acho que o meu estourou o limite dessas janelinhas, eu acho que eu fui abrindo vários Isso. chats e aí eu tive que apagar alguns. É. Então eu acho que tem algum limite nesse sentido. Eu nunca organizei por pastas, mas uma hora eu tive que apagar também. Que loucura, hein, Eu vou falar gente? Eu rapidinho não... aqui, antes disso aí. O meu tem uma hora que fala assim: ah, você não tem mais espaço para usar, mas você continua conversando com ele continua dando informação, não acontece nada. Eu acho que só se fosse uma informação muito revelante, não sei, mas eu continuei a conversa e continuou fazendo, Entendi. É porque eu acho que o que mesmo no não acontece. pago. É, Pode ser que ele bloqueie algumas coisas, tá? Porque o que que acontece, ó, pode só ser. para É. vocês verem aqui no processo. Eu tenho milhares de conversas, só que dentro dessa conversa, se fosse só texto, para ele guardar na memória, beleza. Mas eu uso muito gerador de imagem, por exemplo. E aí tem várias imagens que vão sendo geradas. E tudo isso vai ficando na memória dele eternamente, tá? Então eu imagino que na versão gratuita tem um certo limite. Mas o que que eu digo para vocês? O Gemini, é que eu não sei se ainda está, mas estava gratuito para quem tivesse ME institucional, Unesp, Unicamp e tudo mais, que é gratuito para estudantes durante uns 15 meses. Mas eu entendo que talvez em algum momento, meus queridos, eu não ganho dinheiro de ninguém, tá? Mas acho que em algum momento seria interessante vocês pensarem em escolher uma que mais atende aí, dar uma investida, porque o ganho de produtividade é gigantesco, assim, sabe? Hoje, por exemplo, eu assino duas ou três e todas se pagam e sobram, tá? Em termos de o que eu consigo fazer de coisas na vida, né? Sei que para vocês, às vezes, que não atendem cliente, não é nesse processo, mas às vezes, né? As pastas não estão disponíveis no gratuito, não achei aqui. Beleza, capitão. Então, de fato, é muito mais fácil quando isso funciona, mas se não tiver também, tá tudo certo. Pelo menos, o que que vocês podem fazer se não tiver pastas no gratuito? Organizam os chats por temas, tá bom? Vem aqui, dá um nome certinho, organiza por tema. Aí sempre que quiser voltar a falar sobre um tema, tipo, é, vamos supor, alguma coisa que ficou para trás, aqui, ó, eu estava testando um especialista em saúde. Volto aqui e volto a conversar com ele e tudo mais. Enfim, para manter uma certa coerência. E agora vocês entendem a ideia de memória de curto prazo e longo prazo? Isso daqui vai organizando a memória de curto prazo da conversa para melhorar o output. Tudo bem? Mas interessante. Bom, obrigado por me falarem que no gratuito não está disponível, não. Eu achei que estava para todo mundo. Sobre o que eu ia falar para vocês dos modelos, tá? Antes, o ChatGPT, o Gemini, essas coisas, tinha uma porrada de modelo e tal. Eles simplificaram. Automático, ele vai escolher qual modelo que ele vai usar. Se você colocar no Instant, que é um nome bem ruim, respostas imediatas. Você faz uma pergunta, ele dá a resposta. É para coisa curtinha, rápida e tal. Se você colocar no modelo Thinking, que é um pensamento, qualquer pergunta que você fizer, ele vai jogar para uma outra inteligência que vai fazer uma análise da sua pergunta, fazer uma reflexão muito longa para te dar uma resposta mais complexa, tá? Então, dependendo do que você quer na vida, vale a pena uma ou outra. Por quê? Mas por que eu não ponho sempre no Think? Porque às vezes você quer, sei lá, saber quanto tempo o arroz tem que ficar no fogo. Ele não precisa ficar pensando para falar isso, entendeu? Ou, sei lá, qual que é a melhor. É que vocês são nutricionistas, vocês sabem disso melhor que eu, mas sei lá, qual que é a melhor maneira para, sei lá, tapar vazamento? Sei lá, uma coisa meio nada a ver que a gente não usa no dia a dia. É mais fácil você pedir no instantâneo. Agora, se você quiser uma coisa mais complexa, você pega esse modelo de pensamento. Mas, no geral, você pode deixar no automático, ele vai entender uma coisa ou outra, tá? Aí, outra coisa que eu queria falar para vocês. Existem duas possibilidades, eu não sei se no gratuito. Se não tiver no gratuito, vocês me avisam, tá? Que vocês podem abrir o microfone e fazer uma pergunta. Então, quando você clica aqui, é que o microfone meu já está em uso, né? Mas ele vai começar a ouvir o que você está falando e transcrever. Vamos supor, eu uso muito isso quando eu estou cozinhando, tá? Na verdade, quando eu estou cozinhando, eu ponho esse modo de voz aqui. Eu não sei se tem no gratuito, mas ele é bem legal. Que tipo, eu falo, olá, Chá. Peraí. De- Tá bom, tá bom. Vocês estavam ouvindo ela? Não. Não? Ah, então tá bom. É porque, na verdade, como eu estou no mesmo que eu estou usando com vocês, acho que eu consigo usar aqui no meu celular para ficar mais tranquilo.
Isso daqui é uma coisa que eu uso muito quando eu estou cozinhando. Eu tenho baixado no celular, coloco aqui e eu começo a conversar porque fica mais fácil. Tipo, oi, chat, tudo bem? Cumprimente minhas colegas aqui que a gente está num workshop justamente sobre como utilizar inteligência artificial na pesquisa científica. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nesse workshop sobre como usar a inteligência artificial na pesquisa científica. Vamos nessa! Beleza. Ó, você pode me ajudar? É o seguinte, eu quero preparar um bolo de cenoura hoje. Você pode me ajudar a preparar e a gente trocando uma ideia? Com certeza, vamos lá. Um bolo de cenoura é sempre uma delícia. A gente pode bater um papo enquanto eu te guio. Primeiro, você vai precisar de alguns ingredientes básicos: cenouras, ovos, óleo, açúcar e fermento. E aí a gente vai fazendo juntos. Vamos começar? Beleza, vou ver se tem na geladeira. Valeu. Então, assim, muitas vezes você vai conseguir tá fazendo outra coisa da vida. Eu lavo louça, eu cozinho com essas coisas ligadas, porque daí eu consigo ir fluindo as ideias. No final, isso daqui vira um chat, tá? E você, tipo, é capaz de ter entrado aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Se ela entrou, porque eu usei o próprio OpenAI, né? Não, acho que é aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa foi a conversa que eu acabei de ter. Oi, chat. Oi, pessoal, tudo bem? Ah, me dá um bolo de cenoura, tá lá. Então, no final, vira um chatzinho. Então, mesmo que às vezes você está na correria ou quer fazer outra coisa, é um modo que funciona legal. O Gemini funciona assim também, tá? É uma Alexa também, Rita, só que é uma Alexa com esteroides, porque a Alexa é burra pra caramba, entendeu? Às vezes você perde um negócio para Alexa, ela fica patinando. Eu hoje não uso, eu tenho Alexa aqui em casa, eu não uso mais a Alexa, eu uso só o Gemini ou o ChatGPT, eu tenho os dois instalados. E, cara, dá para você fazer uma conversa longa, assim, e coisas interessantes mesmo. Ou seja, eu acho que vocês devem imaginar até pacientes que precisam aí de um reforço. Passo raiva com a Alexa, Isa, também que precisa de uma ajuda para receita e tal, seria legal. A gente poderia fazer um agente que ajuda pessoas a cozinhar em casa. Então, joga umas receitas práticas lá, ele vai ajudando as pessoas a cozinharem, para as pessoas adquirirem práticas culinárias. Tem um monte de coisa legal que dá para fazer, tá? Então, esse modo aqui eu acho interessante por causa disso. Mas o que eu queria focar mais é nesse mais. O que que tem nesse mais aqui, ó? Adicionar fotos e arquivos é quando você quer subir um arquivo específico. Lembra que eu falei que aquela consulta, né, para ela ter um arquivo sempre para consultar? Você pode pôr isso numa conversa e pedir para ela sempre consultar. Aqui no meu caso eu já tenho integrado com o Google Drive. Não sei se isso está. Acho que no gratuito não deve poder, né? Mas já fica mais fácil. Tudo que está no Google Drive eu consigo puxar. E aqui eu tenho algumas ferramentas que eu acho que são bem interessantes. Eu acho que as três que eu acho mais interessantes que eu queria falar, quatro, com vocês, é o Lousa, busca na web, estudar e aprender ou investigar. Eu acho que investigar é uma das mais legais, então eu vou começar com esse. Esse investigar, ele faz uma pesquisa muito, muito, muito aprofundada na internet e me traz um relatório gigantesco, tá? Vou pedir uma ajuda para a gente ir agilizando. Alguém pede uma pesquisa que estava querendo fazer muito ampla, joga no chat aqui que eu vou jogar para ele fazer, tá? Que ele demora um pouquinho, aí eu vou deixar ele fazendo. Valeu, Caroline. Ah, valeu, capitão. Valeu. Joga aqui no chat que eu vou pôr aqui para ele fazer, só para vocês terem uma ideia. Pode ser qualquer coisa, uma pesquisa, alguma coisa que vocês gostariam de fazer, mas que seja bem ampla mesmo, tá? Para mostrar o exemplo de como isso funciona. Se vocês puderem jogar no chat, eu ajudo. Por quê? Existe essa, enquanto alguém elabora aí, eu vou falando do resto aqui. Existe uma ferramenta que é pesquisa na web. Essa é muito simples, tipo, o que está passando no cinema hoje? Aí, ela vai rápida, ou seja, ela não tem isso na memória, porque ela não sabe. Você viu? Ela busca em uns sites e, ó, ela já sabe que eu sou de Bauru, então ela deu as coisas que estão passando aqui em Bauru. Aliás, tá uma porcaria a programação, né? Mas fazer o quê? É, Mas isso é uma resposta que lembra que eu falei para vocês? Ela não tem essa informação, mas ela vai lá e acessa. Agora, se você trocar para o investigar, é muito, muito, muito mais aprofundado. E aí, gente, alguém conseguiu? Fala, ou abre aí e fala, eu digito aqui, velho. Era só para dar uma ajudadinha aqui, para ser algo de interesse de vocês. Pesquisar. Quer pesquisar aí sobre minha revisão? Sobre panelas? Pode ser. Diferentes Quero, materiais. quero uma análise completa de diferentes materiais de panelas.
quais seriam panelas? Qual é o objetivo? Só para eu pôr para ela aqui. É para informar as pessoas, é para criar uma lista, é comparar o que é saudável ou Comparar não. comparar os diferentes tipos de materiais para informar mesmo qual é melhor. Mas é o melhor para quê? Eu preciso de um objetivo, assim, porque ela pode pensar o que é o mais barato, o que polui menos, Com ou sei lá, o que relação a tudo, pode ser então tá toxicidade, lixiviação, comparando. contribuição nutricional. Mas daí seria interessante a gente fazer uma lista de tudo isso, tá? Eu não consigo digitar e falar ao mesmo tempo. Tá? Enfim, a gente precisaria fazer um negócio mais legal lá, no pique que eu expliquei para vocês de fazer um prompt legal, lembra? Isso daqui é o prompt que vai dar a resposta porcaria. Seria ele já falar, olha, o objetivo, a pessoa, tudo aquilo que eu expliquei, seria legal pôr aqui agora, mas por questões de tempo, eu vou no modo mais rápido, tá? Olha só que interessante. Quando você coloca essa pesquisa, ela ainda vai te voltar uma indagação. Para montar uma análise completa, você precisa esclarecer alguns pontos, que ela mesmo viu que eu não pus muita coisa, né? Quais materiais você quer que inclua? Inox, alumínio, teflon? Daí eu já ponho aqui. Quero todos os materiais. Quem mais que ela perguntou aqui? Quais critérios de comparação? É a mesma coisa que eu tinha perguntado. Comparação são importantes para você. Retenção de calor, tempo de aquecimento, cara, eu vou ser muito sacana que eu vou pôr isso aqui e vou colar, por causa do tempo. Você quer que o foco seja doméstico, profissional ou ambos? Eu vou pôr aqui foco acadêmico. Então você viu que a própria inteligência artificial, ela já pede essas coisas porque ela sabe que não dá para dar uma resposta boa se você não inserir esses negócios. Olha só, ótimo, vou fazer. E a investigação começou. E agora a gente pode continuar fazendo outras coisas aqui, que essa investigação vai embora. O que é esse modo investigação? Investigar, e que no Gemini, deixa eu abrir para vocês aqui, para quem é Team Google, só para mostrar onde é que fica aqui no Gemini, tá? O Gemini se chama Deep Research. O que ele vai fazer? Eu vou abrir aqui para poder acompanhar. A própria inteligência artificial, ela vai sair pesquisando loucamente na internet por várias fontes em sites diferentes e ela vai pegar, ela vai ler, fazer comparação, ela vai reanalisar, entender? Ela faz um processo que, assim, tem uns que eu faço que demora 20 minutos, 30 minutos, mas perto do tempo que a gente levaria fazendo, que é de dias e semanas, é impressionante. Vou deixar rolando mais um pouco aqui, quando fica, ó, ela começou a explicar a linha de raciocínio. Estão mapeando a retenção de calor e tal. E aí, ó, ela já pegou uma fonte aqui, com o quintal, ela está com uma fonte. Você vai ver que com o tempo ela vai fazer um monte, tá? O que eu acho legal dessa ferramenta? Que essa ferramenta, ela ajuda a gente a fazer, às vezes, pesquisas iniciais e exploratórias gigantescas, que às vezes a gente ia demorar dias e semanas para fazer. Se vocês notarem, eu que tenho a versão paga, quer ver? Ó, tá vendo que aqui tem mais 23 restantes e mais disponível dia 14 de outubro. Eu sei que no pago ele oferece menos, acho que desse Deep Research. Se alguém puder me ajudar aí no chat e ver, testar a ferramenta, acho que ele deixa menos opções. São 5 por mês. São 5 por mês, no pago é mais. Mas, por exemplo, o Gemini, no Pro, não tem limites. Eu faço muita disso daqui no Deep Research no Pro, porque a qualidade do arquivo final que faz é gigantesca. O que eu já fiz, por exemplo, às vezes eu quero que faça Deep Research num nível de fontes específicos. Faz um Deep Research, mas eu quero que você foque no PubMed, ou sei lá, eu quero só que você procure em tais sites de receita. Você pode pegar isso e colocar aqui na pergunta que ele vai se balizar e orientar para isso, tá? Mas depois eu vou mostrar um pouquinho do resultado final, que como vocês podem ver demora um pouco, mas eu acho que é bem bacana, tá? E aí, o outro modo que eu acho interessante, enquanto ele faz, eu vou abrir um aqui, que é para o modo lousa. O que eu acho legal do modo lousa, tá? Você vem aqui e clica no modo lousa. Você fala assim, ó, quero, por exemplo, assim, me ajude a escrever um texto sobre IA na ciência. Vocês estão vendo, ciência. Vocês estão vendo que eu estou escrevendo, não estou fazendo o prompt correto, porque eu acabei de explicar para vocês. Tem mais a ver com o tempo, tá? Então, olha que interessante esse modo lousa. Texto da ciência. A ciência, babá, babá, como se fosse uma resposta, tá vendo? Mas vocês viram que ele abriu essa caixinha aqui e tem um botão editar?
Se eu clico em editar, ele entra no modo lousa. E olha só que legal. Isso daqui fica um texto que eu mesmo posso editar. Bababá, quero essa parte maior, certo? Ah, eu quero isso aqui. Ou, por exemplo, putz, eu não gostei dessa parte. Ó. Mais do que um conjunto de descobertas ou tecnologias, você pode clica aqui, ó, e fala assim, deixe mais impactante, por exemplo. Aí o que que acontece? Ela vai processar e vai trocar só esse rabicho e vai reescrever só essa parte. Quantas vezes vocês escreveram uma resposta e aí teve que subir o texto inteiro de novo para ser refeito, tá? E aqui não, você pode vir aqui e ele abre esse modo lousa, que seria dashboard, em inglês fica melhor, a tradução é meio... E aqui vocês conseguem editar o que vocês quiserem desse texto aqui. Ele tem até umas ferramentas pré-prontas, que é tipo, pode adicionar emoji, ah, últimos ajustes, que é para dar uma polida, ela mesma passa revisando. Nível de leitura é bem interessante. Olha que legal. Você pode deixar um nível mais, tá vendo, ó? Pós-graduação, universitário, você pode pôr nível pós-graduação. Aí ela vai reescrever o texto, né, e num nível mais complexo, já peraí, pós-graduação. Aí o que que ela vai fazer? Ela vai reescrever o texto num nível muito complexo de pós-graduação. Olha que legal. A ciência pode ser caracterizada como um empreendimento humano coletivo e elevado complexamente. Blá, blá, blá. Ela reescreveu o texto. Agora, vamos supor que é o contrário. Você está precisando, na verdade, de um texto mais simples, né? Você pode ir lá você pode vir aqui, por exemplo, e você pode pôr linguagem aqui, ó, ensino fundamental, pré-escolar, você põe no pré-escolar. Aí ela vai pegar esse mesmo texto para ciência, mas ela vai trocar para uma linguagem. Ou seja, algumas daquelas coisas que expliquei para vocês já porem no prompt, dá para fazer aqui, ó. A ciência é como uma grande aventura que as pessoas fazem juntas para entender o mundo. A ciência observa, os cientistas observam. Você entendeu que ela trocou com o mote do texto ainda é o mesmo, mas você troca o processo, né? E, cara, dá para vocês fazerem o que quiser. Insira uma personagem feminina, criança como guia. Aí ela vai inventar um negócio, só que o mais legal é que ela consegue fazer aqui dentro, sabe? Tipo, assim, nessa aventura, uma menina curiosa chamada Ana, ó, aí, Ana, guia os leitores, ela observa, blá, blá, blá. Enfim, eu acho que essa ferramenta lousa é muito legal. Ah, no Gemini chama Canvas, que também não é um nome bom, tá? Ninguém traduziu o nome que presta essa porcaria. Mas quem quiser tem nos dois também, tá? Então tem o Deep Research, o Canvas, e agora tem esse guia, aprendizado guiado. Ó, lembra que eu falei da pesquisa? Tá fazendo aqui. E dá-lhe fonte, pesquisa. O processo é bem longo. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho o estudar e aprender. Você aqui, no nosso nível mais de pesquisador, mais ou menos, entendeu? Mas vamos supor que você queira saber um negócio complicado, que você nunca viu. Vou falar um negócio que para mim é complicado, por exemplo. Quero aprender sobre epigenética, certo? Esse modo aprendizado, ele entra de uma maneira que fica muito mais didática. Ele usa metodologia ativa, ele usa emoji, ele pergunta coisas para a gente. Então, assim, ó, boa, antes de mergulhar, posso te perguntar rapidinho qual o seu ponto de partida? Você já ouviu falar de DNA e genes e gostaria de entender como epigenética se conecta a isso? Ou prefere que eu comece do zero? Daí você pô, já entendo, olha eu, hein? Entendo de DNA e genes. E aí, tá vendo que é um processo mais de aprendizado, de pergunta e resposta? Perfeito. Ó. Se você já entendeu DNA e genes, pense assim, epigenética não muda a letra do DNA, mas muda a forma como esse DNA é lido e silenciado. E aí ele vai tentar, de uma maneira pedagógica, ajudar muito a gente, sabe? Os marcadores e tudo mais. E o mais fascinante, epigenética. Agora que você tem, agora quero te jogar uma pergunta. Isso que eu falo que é uma metodologia ativa, ou seja, ele devolve uma pergunta para o usuário para que ele vai treinando. Se a epigenética não altera a sequência de DNA, por que que você acha que ela é considerada tão importante para entender a saúde das doenças? E aí eu respondo alguma coisa e vai fazendo uma interação. É um modo muito mais interessante, talvez não para a gente, mas para alunos ou aprender alguma coisa nova, do que ficar só batendo cabeça, que ele usa algumas características pedagógicas para fazer isso daqui. Deixa eu ver. Pessoal, vou precisar sair. Fran, tá? Beijos, Fran. Valeu. Depois eu falo com vocês.
Acharam interessante esse modo também de aprendizado? Gostaram das diferentes ferramentas aqui? Apresentei coisas novas. Sim, bem legal. Tá. Eu Eu cheguei percebi. eu cheguei para fazer a capacitação com preconceito, não usava nenhuma nenhuma IA. E eu Entendi. achava isso que você falou no início, que ela só falava mentira, sabe? E agora Entendi. eu tô aprendendo aos pouquinhos a usar. Legal. Aproveitando que a nossa pesquisa ainda está sendo feita lá, eu quero mostrar para vocês o notebook LM. Já finalizando, que eu vi que eu tenho 5 minutos aqui do horário pretendido. Por quê? Cara, esse daqui é a plataforma das plataformas, acho, para pesquisador. Quando você loga no Chama Notebook LM, ela é do Gemini, né? Quando você abre um novo, ele já te joga isso daqui, certo? Fontes que você quer adicionar. Lembra que eu falei que a capacidade de armazenar informação permanente é limitada? Essa ferramenta foi criada para o Google para quando você precisa que essa capacidade seja muito ampliada. Então, o que acontece? Como eu pago o notebook LM, eu posso pôr até 300 fontes. E, lógico, tem um limite que ele consegue ler de cada fonte, mas aqui o limite é muito mais ampliado, viu, meus queridos? Então, eu posso colocar aqui PDF, posso pôr um texto, Markdown, posso jogar um áudio inteiro. O que eu faço hoje? Eu estou fazendo aula no doutorado. Eu peço licença para o professor, eu gravo a aula inteira, em áudio. Aí depois eu exporto o áudio aqui para dentro, jogo e peço, ó, faça uma ata de reunião, faça a alta faça uma pauta da prova. Cara, na hora ele resume, já me facilita a vida. Só por aí, acho que na cabeça de vocês já deve estar fervilhando. Caramba, não aguento mais fazer pauta de reunião, pronto. Isso daqui já resolveu. Mas acho que tem aplicações muito maiores e muito mais interessantes. Por quê? Você pode pôr esse tudo aqui de arquivo, esses chips, você pode linkar algo do Google Drive, você pode jogar um site, se o site permitir, tem alguns sites que bloqueiam, tá? Você vai por site de notícia, algum vai bloquear. Você pode pôr um vídeo inteiro do YouTube, às vezes tem aquela palestra, e vamos ser sinceros, às vezes tem umas palestras que alguém gravou e deixou no YouTube, que você arrasta, 2 horas de conversa, boa noite, estamos aqui, você arrasta para cá, pede resumo, ele faz, é maravilhoso, e tem aqui o texto copiado, você pode só copiar e colar, tá? Eu já vou abrir, e quando você adiciona, vou só adicionar um aqui para vocês verem como é que é o rolê, tá? Deixa eu vou dar uma aula sobre ENAD lá, vou pôr aqui para vocês entenderem. Então, eu venho aqui, eu tenho uma prova do ENAD. Deixa eu ver. Por exemplo, eu tenho toda uma prova do ENAD aqui, do curso de arquitetura, e eu vou adicionar. Quando eu adiciono, tá vendo aqui que ele está analisando o documento? Ele demora um pouquinho. Pronto, já analisou. ENAD Arquitetura 2019. E aí ele abriu todo um arcabouço de ferramentas que a gente pode utilizar e fazer as coisas de uma maneira mais abrangente. Eu pus uma fonte só, mas dá para pôr milhares, tá, gente? Então, o que acontece? Ó, você pode desde fazer um teste, que é tipo fazer perguntas e respostas. Tem um mapa mental que eu acho maravilhoso. Você clica aqui, ele já vai criando o mapa mental, tá? Tem atalhos aqui embaixo. Tem como você pedir para ele fazer um relatório, e aí tem os formatos de relatório que você quer que ele faça. Um guia de estudo, você quer um post para o blog, você quer criar do zero. Não, eu quero um relatório em post para blog, por exemplo. Cartões didáticos ele pode gerar, ele gera legal também. Resumo em vídeo e resumo em áudio. Isso é muito interessante. Ele cria um podcast e cria um resumo em áudio sobre o negócio, tá? Eu estou clicando em tudo aqui que está ficando meio maluco. Mas eu vou pegar um pronto aqui com coisas que acho que vocês vão ter uma ideia mais interessante. Deixa eu pegar. Vou pegar o do próprio ENAD aqui que eu estava mostrando. Eu joguei todas as provas do ENAD que eu vou dar aula, né? E olha só. Por exemplo, se eu entro aqui em mapa mental, olha que maravilhinho que ele já faz aqui, ó. Então, ó, comunicação social e publicidade, que é a área que eu vou dar sobre a prova de ENAD, instruções da prova, temas gerais e temas. Você clica aqui, ele já dá todos os temas que estão sendo abordados aqui. O que eu acho melhor, temas das provas gerais. Todos os temas que foram abordados na prova do ENAD em geral, ele já pegou e classificou aqui. Aí eu clico, ele aqui no arranjo, ó, didático, ele vem aqui e no chat, tá vendo que tem uma abinha de chat aqui? Dá para mim as informações sobre o que está rolando aqui. Aqui tem um chat também que eu posso fazer qualquer pergunta, resposta, ou seja, é uma ferramenta que, gente, dá para fazer um regaço aqui em termos de pesquisa. A fonte fornecida contém uma definição clara do conceito de arranjo institucional dinâmico e tal. Isso aqui é da prova. O que eu quero mostrar para vocês? Está vendo esse 1 aqui?
quando eu passo aqui em cima, ele me mostra a origem da informação lá no documento original, da onde ele pegou. Então, essa informação está no documento 1, e quando eu clico nela, ela mostra a fonte, ó, da onde que ela pegou essa informação. Então, aquele negócio dela alucinar, dela inventar, daquela bagunça toda, no notebook LM não tem, porque ela mostra a fonte da onde ela está pegando. Aqui no caso é da questão, ó. Ele pegou a prova de 2019, e aí na questão 1, ela pegou o trecho aqui, ó, tá aqui o trecho exatamente. Ó, disponível, tal, e tudo mais. Ou seja, eu consigo a fonte da informação que eu estou pesquisando. E isso, para a gente, pesquisadores e cientistas, é condição para usar IA sem problema. Se a gente não tem uma forma de achar onde está a fonte no texto que a gente pesquisou, a gente não consegue depois fazer referência, ver se ela alucinou, ver se está certo, se está errado. E aí tem várias coisas. Ó. Eu vou mostrar para vocês, é que eu acho que vai sair sem som, tá? Mas isso daqui eu já tinha pedido para ele fazer um vídeo explicando para os alunos, que eu mandei para os alunos só para a introdução da aula que eu vou dar. Falei, ó, pessoal, vou dar uma aula para vocês, mas para a gente já começar de algum lugar e ir aquecendo, ver esse videozinho para vocês. Ele fez a partir do que eu pesquisei, tá? Vocês estão ouvindo o que ela está falando? Não, Não, Fernando. Não está ouvindo? não. Tá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu sei. Vê se agora vai. Tá Foi? escrito falando, mas não chega nada. É mesmo? Tudo bem. Mas é mais simples, só para vocês terem ideia, tem uma narração. Ela cria uma narração e uma apresentação curta, que até em formato de vídeo, sobre as coisas, tá? É assim, lógico, é um recurso hiper preguiçoso, tá? Ninguém vai preparar uma aula desse jeito, pelo amor de Deus. Mas é só uma forma, às vezes, de ter um insight, uma ideia e tal, que funciona legal também. Se vocês testarem aí na casa de vocês, vai rolar conta. Eu estou um pouco rendinho, porque eu estou um pouco preocupado com o tempo, tá? Então, o que que acontece? Qualquer coisa que vocês forem perguntar aqui no chat, por exemplo, assim, quais os temas que mais caem na prova do ENAD? De PP. PP é publicidade e propaganda, tá? Aí ele vai pesquisar em todas as fontes que eu já dei, ou seja, ele não vai tirar da cabeça quais são os principais temas que caem. Ele vai pesquisar nessa memória fixa que eu dei para ele aqui e ele vai dar uma resposta sobre os temas que mais caem, tá? A Mariana também sai. Tá. E eu não sei por que está tão lento, tá? Não sei se é porque eu estou fazendo muitas coisas. Geralmente não é tão devagar, não. É mais babu. Porque, na verdade, ele está reanalisando aqui as fontes para me pesquisar, para me responder. Olha só. Temas de formação geral. Aí ele fala questões, vulnerabilidade social e ciências humanas. Então, violência de gênero. Isso daqui são as questões que caem no ENAD de PP. Minorias e tal. E aqui ele dá a fonte, ó. E dá para eu ver aonde que ele achou a fonte, a questão e a fonte, no caso, que está falando sobre isso. Lógico que eu estou dando um exemplo específico aqui, mas vocês conseguem abstrair e pensar em todas as possibilidades que vocês conseguem utilizar para pesquisa e outras coisas assim? Ou não? Nossa, Fernando, confesso que esse é um mundo à parte. Eu não conhecia essa ferramenta, Não, esse é do mas Balacobaco. Eu acho que valeria um mini encontro só para elas, porque ela tem muita função. Mas sim. vocês entenderam? Ó, vou dar uma dica do que eu estou fazendo aqui, tá? Doutorado, pá, muita coisa para ler, muita coisa para pesquisar. Então, por exemplo, eu pego um livro, porque os livros são muito grandes, e jogo dentro do notebook LM. E aí, ela consegue ler um livro só. Depende do tamanho do livro. Esse daqui tinha umas 600 páginas, alguma coisa assim. Se eu tirar aqui. E aí, o que que acontece? Só sobre esse livro que eu estou lendo, gerar era tipo conceitos, modelos e aplicações. Ela já faz um mind map com todas as coisas. Lembra que eu falei, ó, o RAG, a técnica que eu expliquei para vocês, LLMs, engenharia de prompt. Vamos supor que eu quero saber o que o livro está falando sobre engenharia de prompt. Prompt de cadeia de pensamento, prompt de modelagem de prompt. Eu quero saber mais sobre modelagem de prompt. Aí o que que acontece? Ele vai buscar dentro do livro o que está falando sobre modelagem de prompt, e aí eu já consigo ter, beleza, isso é interessante. E aí eu posso ir lá e ler no original, posso juntar, posso organizar e tudo mais.
muito, infinitamente mais rápido do que a gente faria com outras coisas. Isso que eu estou colocando um livrão. Vocês podem colocar 200, no gratuito, 100 artigos. O artigo não é muito grande, ele consegue ler os 100 artigos, ele consegue te ajudar a pegar esses contextos, né? Então, a engenharia de prompt é uma disciplina emergente, blá, blá, blá. Você clica aqui, ele mostra, ó, Prompt Engineer. Isso daqui é o trecho do livro, tá vendo? Da onde ele pegou. E aí também ele usou a parte 2, que é perto do capítulo 6, blá, blá, blá. Então, às vezes eu posso vir aqui e fazer uma pesquisa em outro lugar, direto, eu posso abrir um PDF, né? Esse livro está em PDF, né? Eu abro o Acrobat em PDF, pego o trecho, peço para pesquisar e acho o trecho onde está no livro, leio mais, leio menos. Ou seja, tem uma pancada de interação em formato de que dá para fazer interações com essa plataforma. Você pode criar quantos você quiser. Eu não sei se no gratuito é também, mas no meu que é pago eu posso compartilhar. Então, eu tenho. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Deixa eu mostrar o da minha disciplina aqui. Audiovisualidades, é a disciplina que eu estou fazendo. Então, tem todas as aulas aqui, certo? Que eu gravei, e ele veio e transcreveu o áudio. Então, ele vê quem falou, quem não falou. E tá vendo que já está compartilhado aqui? Eu compartilhei com todos o professor e meus colegas de sala. Então, todo mundo pode vir aqui e falar assim, os, quais os principais temas abordados na aula 04. Vamos supor assim, que eu quero uma aula específica, porque também tem essa, né? Às vezes você não quer de todas, você quer só de uma aula específica. E aí eu venho aqui e pergunto no chat, ele vai pegar essa fonte, transcrever e ler. Tudo bem? Só enquanto ele faz aqui, minha gente, deixa eu só mostrar o resultado da pesquisa que eu fiquei devendo, correto? Lembra que eu pedi para fazer aquela pesquisa lá? Demorou 8 minutos. Ele fez 136 buscas, ou seja, ele buscou em 136 sites sobre esse tema aqui, e desses ele separou 22 fontes relevantes e criou, lembra a comparação de panelas? Análise comparativa de materiais de panela de cozinha, e criou esse texto aqui, introdução, a seleção de materiais, blá, 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 e vem, ó, propriedade térmicas, condutividade, aquecimento, retenção de calor, cobre, condutividade, calor, tudo isso ele fez só pesquisando para mim, ó. Ele criou todo esse documento do zero. Observações, acima, notas que o cobre é alumínio, destaca, ainda fez um comentário. E ele deixa a fonte de onde ele pegou o trecho aqui, tá vendo? Se você passa o mouse, você vê. E ó, olha o tamanho do formulário que ele dá. Não é pouca coisa, é uma senhora pesquisa. Por isso que eu falo que esse Deep Research é do balacobaco, ó, ou o investigar. Ferro fundido, inox, blá, blá, blá. É um super documento bacana, completo. Ele deixa todas as fontes aqui. E o mais legal que eu acho disso daqui também, caramba, ficou grande mesmo, tá? Tá vendo esse botãozinho aqui, compartilhar? O que você pode fazer? Você pode baixar isso como e você pode escolher PDF ou Word. Vou pegar o Word aqui, né? Só por arbitrariedade. E aí pronto, ó. Tá pronto quase que uma revisão gigantesca e uma análise sobre comparativo entre panelas. Deu 31 páginas, 12.900 e tantas palavras, cara. Bonitão, ó, com as fontes, da onde tirou, da onde não tirou. Imagina o tempo que a gente levaria para fazer um negócio desse. Não estou dizendo que está pronto para publicar, para fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus, né, meninas? Mas olha o tanto que isso é um super ponto de partida para a gente, às vezes, numa área que não conhece, até numa área que conhece, eu mesmo não conheço muito dessa área aqui, não. Mas depois eu vou compartilhar com vocês esse documento, vocês me dizem se as panelas, o resultado foi bom ou foi ruim. Então, mas é uma super ferramenta que vai dar uma informação bem legal. Você pode depois fazer um PDF, alguma coisa assim. Natália, queria ter descoberto esse de investigar antes. Galera, tudo seria mais fácil se isso já existisse há uns 15 anos, né? Ou 20 anos, aí todo mundo tem uma formação acadêmica mais ou menos nesse tempo aí. Mas, gente, eu acho que assim, lógico que esse assunto é infinito, né? Mas teria muito mais coisa para falar. Mas acho que eu dei um super overview aqui. Eu foquei mais em vocês identificarem quais ferramentas que prestam para vocês. E agora, para aprofundar em ferramenta, acho que cada uma pode aprofundar, ou a gente pode marcar uma outra só para aprofundar mais. Mas acho que essa conceituação é legal, porque todas elas aqui, ó, nesse caso, você entende que o quê? O core do Gemini está aqui, você está deixando memória de longo prazo aqui, você deixa a memória de curto prazo está aqui, e você consegue, por exemplo, pegar essa memória de curto prazo que está nesse chat aqui, que ela me respondeu
do que foi debatido na aula e você pode salvar em fontes. Aí essa resposta passa a ser uma fonte de longo prazo, entendeu? É mais fácil de explicar para vocês assim. Já aqui no Gemini ou no Google, você viu, tem o Deep Research, que daí é um núcleo cognitivo que acessa a internet, lê os sites e te dá um super, não é só um resumo, né? Mas ele te traz um artigo, basicamente, traz o que você quiser, né? Um mega relatório do que você quiser. Tem aquela parte de aprendizagem, enfim, eu acho que tem bastante coisa para vocês brincarem. A verdade é essa, entendeu? E acho que poder escolher melhor as ferramentas que vão usar. Desculpa ter passado um pouquinho. Fernanda, sempre é interessante ver você falando, ver alguém que entende mais, porque, igual a Ritinha falou, às vezes a gente leigo tem um certo preconceito em usar, e aí você fala para a gente usar ela como aliada, né, para reduzir É, tempo, para melhorar pesquisas, enfim. E eu vi realmente, igual a Mariana falou, que a minha pesquisa era muito básica ali, as minhas perguntas para o chat eram muito básicas, e aí era o que ele me dava, eram respostas básicas, né? Então eu nunca sim, pensei em falar sobre a persona dele, eu falava o destinatário, eu estou fazendo isso com tal objetivo, para mandar para tal coisa, mas não para ele criar uma persona, então isso eu achei interessante. Esse notebook também muito bacana, eu vou dar uma olhada com mais calma. Mas muito enriquecedor. Obrigada, Fernando. imagina, obrigado a vocês. É um mundo à parte, né? Não, e veja, eu entendo, eu pesquiso isso 24/7, vivo disso, meu doutorado é nisso. Uhum. Então, assim, é o que eu falei, não fiquem com medo, todo dia está surgindo uma ferramenta nova, tá. Mas eu acho que é muito melhor vocês terem esse conceito, pegar algumas e utilizar, porque a minha preocupação, né? Por que eu proponho para Ana Carolina falar com vocês ou com todo mundo que eu gosto, né? Porque por enquanto estou fazendo isso por carinho. É, eu acho que isso vai fazer a diferença em quais centros de ciência vão fazer mais rápido ou menos rápido. Não é que eles vão pedir para a artificial vai fazer tudo. Mas imagina, por exemplo, você, Rita, que perguntou a pesquisa de panela. Imagina como mais você pode aprofundar, pesquisar e analisar com ferramentas que vai acelerar o seu processo, entendeu? Às vezes a gente empaca um pedaço de um texto, ou tem que ter um monte de arquivo para analisar. Não estou dizendo que a gente não vai analisar esses arquivos, mas vocês entendem o que eu quero dizer, como isso dá um dinamismo? E eu acho que os centros que a gente vê, Estados Unidos, Europa, as pessoas já estão usando e está aumentando o volume de produtividade. Eu não queria que, às vezes, no Brasil, por um certo preconceito, isso que vocês estão falando para mim é muito real. E eu não sei exatamente de onde vem, mas eu tô para dizer para vocês que do pouco que eu estou analisando, tem um pouco de motivações políticas, tá? De querer pintar a inteligência artificial generativa como algo feio, de direita e que vai roubar o emprego de todo mundo. Eu acho que tem motivação política, porque quem dominar essas ferramentas, acho que agora tem consciência, vai produzir muito mais rápido, produzir melhor, vai atingir mais gente, porque você está no controle da ferramenta. Então, imagina assim, eu chego para os meus alunos e uma dificuldade que eu tenho quando estou dando aula. Como é que você dá exemplo que impacta todo mundo? Às vezes, vamos supor, uma coisa da área de vocês, quer dar um exemplo sobre dieta, orientação dietética para pacientes distintos. Aí uma pessoa está mais ligada em alguém que é celíaca, o outro não sei o quê, o outro que está precisando emagrecer, o outro vai do esporte. Para você, dentro de uma aula, dar exemplo de todos, não dá, vocês concordam comigo? Agora, o que eu faço? Eu não dou aula de nutrição, mas dou aula de audiovisual, né? Eu crio um agente que dentro dele tem todo o conteúdo que eu quero. Aí eu chego para os alunos e falo, agora vocês vão interagir e pedir exemplo na área de interesse de vocês e vocês vão interagir. E vocês vão me falar o que foi. Poxa, cada um pensa na sua área e absorve, porque o meu objetivo é que ele absorva o conteúdo, né? Aprenda, fica muito mais rápido. Uma sala inteira se torna muito mais interessada numa informação do que porque vocês devem passar isso, né? Se é algo que me interessa, eu presto atenção. Se é algo que não tem nada a ver com a minha vida, passar bem, entendeu? Acho que essas ferramentas de IA, elas dão essa proporcionalidade de aumentar a produtividade, segmentar, e conseguir fazer com que a gente produza mais e melhor, né? Por isso que eu, assim, acho que a gente tem que se apropriar disso, não é? Ela não faz tudo, não é coisa do demônio, é uma coisa que... E também não escreve sozinha, né? Se não tiver um ser humaninho ali, não vai, né? O ponto importante é esse, é ter criticidade, né? Para saber usar. Além de saber usar, é ter Ética, criticidade de né? entender se ele está falando certo. É, muito Eu bem. acho Por que isso, isso
muito de encontro com as novas tendências de ensino, do ensino mesmo, de tipo, tirar aquela classe hierarquizada, né? A inteligência artificial vai acabar ajudando bastante nessa questão. E eu acho que, por exemplo, para mim, eu vou dar um relato meu. A gente conversa bastante, eu e o Fernando, nos cursos, enfim. E aí a gente sempre trocando ideia, ele me dando dica em relação a qual que é melhor, qual que vai me ajudar mais e tal. E aí, nos últimos tempos, eu consegui avançar muito em artigo científico, porque eu tinha esse olhar mais crítico para facilitar a minha redação mesmo. Às vezes estava sem inspiração, ou escrevi uma frase muito em uma classe, tipo, seguindo exatamente como a gente aprende, só que para um artigo científico fica monótono aquilo. Então, para reestruturar uma ideia que eu já tenho de uma maneira que fique mais fluida, me ajudou muito nos artigos científicos. Cara, isso é uma super ideia, Isa, porque assim, o que que eu faço muito? Meu artigo, o projeto está pronto, acabei de escrever, deu o ponto final. Eu jogo lá e falo, ó, de chava como se fosse um orientador. Aí começa a aparecer. Aqui você foi redundante, aqui você escreveu errado, essa informação está errada, aqui você está desmentindo o que você falou. Nossa. E aí você vê, ou seja, aquela primeira escovada que você já ia levar do orientador, ou até do revisor final, ela já dá. Então você chega menos juninho, sabe, para um embate Total, assim. total. É. E aí, tipo, me ajuda muito a aprender. Eu já usei, algumas vezes eu usei assim, ó, me ajuda a melhorar minha redação. O que que eu posso fazer para melhorar minha redação para artigos? Ó, seja mais objetivo, então, ó, me elabore uns exercícios aqui, eu vou fazendo, então, ou seja, acabo de alguma forma melhorando, sabe? Nunca vai dispensar meu orientador, a minha Exato. criticidade, meus colegas, mas pelo menos eu já não, acho que hoje está cada vez mais um abismo, né, entre uma coisa muito boa e às vezes a gente está chegando muito cru, então a gente consegue encurtar isso e fica melhor, né? Até para produção de imagem, eu já usei o Gemini na última reunião científica. Eu falei a minha ideia, o que eu queria falar, e aí ele foi lá e produziu a imagem. Foi bem legal. É que a Fran saiu, mas o logo da clínica da Fran, eu não produzi. Eu falei, Fran, o que que você quer de logo? Pensei nisso, isso. Então escreve isso e vê o que que ele faz. E ela foi interagindo, tá pronto. Então ela já tem um logo para a clínica, né? Ou seja, ela ia ter que pagar um tanto, ia ter que. Tudo bem, não vamos tirar o emprego dos designers, mas, cara, às vezes você não tem. É Sim, o que é, entendeu? O design também vai estar trabalhando em outro patamar, em outro nível, né? As profissões vão ter que exatamente. se adaptar, né? De alguma forma. Total. Mas E, parabéns aí pela aula, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Eu fiquei com a câmera desligada aqui porque meu computador não quis funcionar, tá bom. e aí eu fiquei no celular, mas estava aqui. Maravilha, obrigado, cara. Eu acho que uma outra perspectiva que eu estava pensando assim, vocês viram esse artigão que ele fez no Deep Research, né? Eu acho que estimula a gente assim, cara, se meu artigo está apanhando do que a IA fez, eu estou fraco. Eu preciso, entendeu? Eu preciso dar Sim. o passo adiante. Se ela está fazendo, daqui a pouco o meu artigo é dispensável, né? Porque vamos lá, quantos artigos que vocês pegaram científico que era uma mastigação de mingau que não estou falando Aham, de vocês, tá? É o que vocês leram em algum lugar. Eu acho que a IA vai dar uma sumida com isso aqui, porque não faz mais sentido você ter um monte de publicação que não agrega valor ao camarote, entendeu? Tem que ser um negócio. Eu acho que esse é um paradigma que meio que próximo vai mudar. A Ô, triagem é muito mais Fernando, boa, né? as editoras já estão botando IA para filtrar os artigos na hora que batem lá. Sim, exatamente. Sabia? Você Sim, manda o artigo, a IA já passa o pente fino e nem chega no editor, já volta com e solicitações antes de cair no editor para ele decidir se vai para revisão em pares ou não. Foi se a IA que vocês. escreveu, eles mandam de volta? Não, não é nem se a IA escreveu, é se tá horrível, se tá faltando coisa. Saiu um monte de retratação de artigo, tem centenas de artigos, um monte de artigo chinês publicado que pegaram o texto inteiro do ChatGPT e isso está publicado. Até o prompt, a conversa, a pessoa não teve o mínimo É, trabalho de fazer a curadoria, né, do que saiu. é. Então, Ó, agora as revistas já estão com esse filtro para não gastar o tempo do editor, do revisor, ó, entendeu? Então, você manda e já tem um filtro ali te filtrando. Fernanda, eu nossa, Por e preciso só. encerrar exemplo, aqui por causa do horário. Tá bom. Pode ser? Pode, claro. Pode ser? Deixa eu só falar uma coisa. Assim, a Ah, Rita levantou um negócio. Não tem como, não há nenhuma ferramenta e não tem como saber se uma inteligência artificial fez o texto, tá? Não existe como saber isso daí. Porque como o texto é aleatório, ela não copia de lugar nenhum. Não tem como ver um.
Você só sabe que o texto, muitas vezes, pessoal, o texto é ruim, o texto é mas todas as ferramentas que estão vendendo é mentira, tá? Não tem como saber. Mas beleza, e eu fico à disposição, Ana, se quiser fazer uma V2 aí, a gente já parte Ah, do princípio, então, eu para mim é um converso com o prazer. time, eu quero agradecer, foi maravilhoso, viu? Eu fico te Valeu. apertando com horário, mas é porque, enfim, tem horários, o pessoal vai Claro, saindo claro, porque eles tudo têm bom. compromissos, mas foi muito bom. Você deu uma energizada aí, eu acho que em todo mundo, desmistificou um monte de coisa. Para mim também, você trouxe várias ferramentas que a gente nem sabe que existe dentro da ferramenta que a gente já usa. Eu acho que agora o caminho é cada um decidir qual ferramenta vai usar e correr atrás de fazer um curso, um treinamento, para de fato se apropriar mais dos recursos, né? E usar e usufruir mais, né, dos recursos que estão aí, né? Mas foi, ó, foi excelente, tá? Valeu, obrigado, gente. Agradeço pelo feedback. Quem Perfeito, quiser xingar no obrigada, particular, Fernando. fica à vontade, né? Muito Valeu. obrigada, viu? Gente, Bom beijão, hein? final de semana, pessoal. Bom final de Tchau. semana Boa para tarde, vocês também. gente. Tá, Valeu, bom tchau, final. tchau. Tchau.